Capítulo 521. Rastreando de volta às origens, um elo final. A Ilha do Sino da Morte ficava em outro continente e demoraria cerca de 1 hora para retornar ao santuário. Embora uma nave espacial tivesse que limitar sua velocidade dentro da atmosfera de um planeta, ela ainda era muito mais rápida do que um avião. Depois que Anxiao acomodou todos os pequenos bastards da Ilha do Sino da Morte em um quarto de hóspedes, ele encontrou Anis e continuou a conversa anterior. Anis começou a narrar o que acontecera depois que ele desapareceu. Após o fim da batalha da Organização Germinal, ele liderou os grupos de arqueólogos em uma jornada em busca de novos segredos. Como Anxiao deixou os jogadores completarem um grande número de missões, Anis conseguiu receber uma boa quantidade de novas informações. Ele então encontrou um ponto suspeito no grande mar de pergaminhos de registro, e as evidências na verdade apontaram para a batalha de uma centena de nações no planeta Água Marinha. No passado, o planeta Aquamarine abrigou mais de uma centena de nações e, embora tenha havido pequenas escaramuças, elas foram em grande parte pacíficas. Todos estavam curiosos sobre o universo, e o aparecimento de Godora trouxe notícias do universo. Sabendo que o grande número de nações no planeta apenas retardaria o desenvolvimento da civilização e desperdiçaria uma grande quantidade de recursos, o estado do planeta começou a mudar. Todas as nações assumiram uma postura diferente, mas nenhuma delas estava disposta a abrir mão de sua autoridade. Mesmo que eles soubessem que fazer isso resultaria em um futuro trágico, antes que a tragédia realmente chegasse, todos eles escolheram ter uma visão curta. No final, o atrito entre as nações aumentou e a guerra tornou-se a única saída. Como tal, esta teoria causou a eclosão de uma guerra mundial e muitas nações foram erradicadas na guerra. Finalmente, apenas 6 nações foram deixadas para trás, e todas começaram a reorganizar os recursos de todo o planeta. No entanto, os efeitos negativos da guerra ainda não haviam passado. Anis não achava que uma única teoria resultaria em uma guerra entre mais de 100 nações. Ele tinha certeza de que devia haver alguém controlando a situação nos bastidores. Depois de muita procura, ele finalmente fez um novo progresso em sua busca, mas também resultou em uma tragédia. As evidências nos levaram a uma caverna subterrânea no deserto de Somar. Havia uma grande estátua de ouro na caverna, e você nunca vai acreditar no que eu vi. Aquela estátua dourada realmente começou a se mover e lançou ataques contra nós. Sua força era incomparável, e nossos ataques não foram capazes de prejudicá-lo nem um pouco. E então? Anxiao perguntou. Fizemos uma longa batalha com a estátua, mas era indestrutível e podia até atirar lasers. Todos meus camaradas morreram em batalha. A guerra não ceifou suas vidas, mas eles realmente morreram lá. Anis cerrou os dentes e continuou. Eu também estava gravemente ferido e pensei que minha morte era certa. No entanto, a estátua parou de repente, e toda a caverna de repente ficou dourada. Só então descobri que as paredes rochosas da caverna eram na verdade um disfarce. Na parede dourada havia um recipiente oval do tamanho de um ser humano. Um Godoran então saiu do container e se agachou na minha frente. Ele perguntou como eu encontrei o lugar. Continue, estou ouvindo. Naquela época, minha respiração estava fraca e, portanto, a outra parte estava extremamente perto de mim. Agi como se estivesse gravemente ferido e tentei me comunicar com ele. Eu perguntei a ele quem ele era e por que um Godoran seria deixado para trás no planeta Água Marinha. No entanto, ele parecia desdenhar de me dar uma resposta e queria se levantar e ir embora. A estátua então se moveu novamente e estava prestes a levantar os braços para me esmagar até a morte. Eu não tive escolha. Eu só poderia arriscar e atacar com todas as minhas forças. No entanto, nunca esperei que o Godoran não se esquivasse do meu ataque e fosse morto por um único punho. Ele era realmente uma pessoa comum. Depois que ele morreu, a estátua parou de se mover e desmaiei com os ferimentos. Depois de quem sabe quanto tempo, um esquadrão de agentes especiais chegou à caverna e me encontrou à beira da morte. Eles pareciam ter encontrado a caverna seguindo meus rastros, e tudo dentro da caverna foi apreendido por eles. Como o assunto envolvia Godora, fui enviado à Ilha Bell of the At para interrogatório. Por que você acha que Godora está nos bastidores com apenas essas informações? Não é um palpite, é claro. A prisão é o melhor lugar para se pensar, e estou conectando os pontos em minha mente. Além disso, deve haver uma razão para um Godoran ficar para trás no planeta Água Marinha. Suspeito que, embora Godora não esteja interferindo no planeta Água Marinha na superfície, eles sempre estiveram nos monitorando e interrompendo o progresso de nossa civilização. Embora eu não entenda Godora, sei que apenas os benefícios são absolutos, e eles definitivamente têm alguns motivos para fazê-lo. Pode não ser como você pensa. Uma única pessoa não pode representar uma civilização inteira. Além disso, Godora também tem outra força inimiga de pele dourada, disse Anxiao após ponderar por um momento. Tenho um relacionamento muito bom com Godora e posso encontrar algumas pessoas para investigar esse assunto. Você pode me dar alguma pista? Lembro-me da aparência daquele Godoran e de tudo na caverna. Anis pegou alguns pedaços de papel e começou a desenhar. A aparência do Godoran era muito clara e Anxiao tirou uma foto dele com seu comunicador. Com seu relacionamento com Godora, era extremamente simples para ele pedir que verificassem um retrato. Ele então olhou para o esboço da estátua de Anis. Era a forma de um humano, mas tinha 4 braços e nenhuma característica facial. Em vez disso, tinha 2 linhas de 3 orifícios onde estariam os olhos, que brilhavam com uma luz dourada.
Ao ver o desenho, Anxiao soltou um suspiro. Este é um tipo de boneco Mojo, um produto dos magos de Godora. É facilmente comprado, mas o preço para forjá-lo é bem caro. Se você não for um mago, você só pode destruir o fantoche quebrando a estátua. Com sua força, seria extremamente difícil para você destruir uma máquina de combate de nível galáctico. Este Mojo Puppet deveria ser o guarda do Godoran, e o lugar onde o Godoran estava hospedado deveria ser uma câmara de sustentação da vida. É provável que a câmara esteja conectada à rede. Se eu tiver tempo, vou perguntar às 6 nações se posso estudar esse item. Anis agarrou as mãos de Anxiao e implorou. Esta é a única pista e só será útil em suas mãos. Só posso contar com você. Não tenho mais nada com que retribuir e só espero que me ajude com base em nossa velha amizade. Eu realmente quero chegar ao fundo deste mistério e descobrir quem é a fonte da calamidade. Uma notificação apareceu na interface de Anxiao indicando que a terceira fase de Nova Era, Origem foi concluída. A missão deu a ele alguns milhões de pontos de experiência e ele entrou com sucesso na próxima fase. A interface também mostrou que esta era a última fase da missão, e havia apenas um único requisito de missão, que era encontrar a verdade. No entanto, a única pista que eles tinham era o retrato do Godoran. Não é à toa que esta é uma missão oculta de Graua, ele está vinculado a duas versões diferentes e seria necessário manter um relacionamento amigável com Godora para dar seguimento a essa pista. Portanto, esta missão só pode ser continuada na versão 2.0. Os olhos de Anxiao brilharam. A recompensa foi naturalmente abundante, dando a ele alguns milhões de pontos de experiência. No entanto, o grande mecânico An tinha o grande mercado de jogadores e precisava de menos experiência. Além da experiência, havia alguns pontos de atributo grátis, pontos potenciais, uma chance de uma recompensa aleatória e uma medalha de honra única, que apenas as missões de Graua tinham. Este item foi capaz de fortalecer todos os seus atributos. Como ele entregou esta missão aos seus trabalhadores contratados, que trabalhariam sem reclamações, todos os requisitos da missão de cada fase foram cumpridos. A avaliação de sua missão definitivamente seria muito alta e ele definitivamente poderia receber a medalha de honra. Esta seria sua segunda medalha de honra. Anxiao começou a planejar seu próximo movimento em seu coração. Se aquele que começou a guerra no planeta Aquamarine fosse verdadeiramente Godora, as informações desse indivíduo seriam definitivamente ultra-secretas. Tentar pescar de maneira imprudente por informações só alertaria Godora. Eu deveria apenas esperar as tropas de Godoran chegarem ao planeta Aquamarine antes de planejar meu próximo passo. O líder da equipe deve ser Nagakin, e será muito mais fácil falar com alguém que conheço. Anxiao balançou a cabeça e não se incomodou muito com o resultado. Afinal, as lutas de uma civilização não eram certas nem erradas. Era apenas uma questão de interesses. Mesmo que Godora fosse realmente aquele por trás das cenas, o atual planeta Aquamarine ainda exigia que Godora os salvasse. Com tantas vidas em jogo, ser cabeça dura não era a solução para as coisas, e era melhor ser flexível. Comparado a insistir no passado, ele estava mais interessado na comida à sua frente. Exatamente como uma pessoa ignora a fonte de sua comida ao comer. Assim como o cultivo de plantações requer fezes como fertilizante e os porcos comiam restos. Ao beber leite, ninguém se incomodaria em pensar no que a pessoa que descobriu o leite estava tentando fazer. Ao se casar com uma esposa, a menos que você fosse extremamente sortudo, você teria que ignorar seletivamente o fato de que sua esposa pode ter sido a ex do seu melhor amigo. Assim, do jeito que Anxiao via, independente de qual fosse a verdade, o mais importante era o valor de sua criação. Depois de retornar ao santuário, Anxiao fez com que os mercenários cuidassem dos prisioneiros da Ilha do Sino da Morte. Embora aqueles prisioneiros rebeldes tenham sido pegos por ele, eles ainda tinham que ser treinados adequadamente antes de serem usados. Anxiao se sentiu extremamente à vontade para entregá-los aos mercenários. Embora todos aqueles prisioneiros parecessem extremamente arrogantes, em comparação com os mercenários galácticos que viajaram por vários sistemas estelares e mataram inúmeras espécies diferentes, eles não eram diferentes das ovelhas domesticadas. Nos 10 dias seguintes, Anxiao gradualmente colocou seu plano em ação. Os magos sob ele aumentaram amplamente o rendimento do supressor, e o supressor foi distribuído em grandes quantidades aos refugiados do santuário, estabilizando assim a situação. Ao mesmo tempo, ainda mais refugiados inundaram o santuário, e todo o santuário estava extremamente lotado. Como tal, Bennett começou a expandir o santuário e, com a ajuda dos jogadores, a construção prosseguiu sem problemas. Os refugiados inundaram sem parar, e se as coisas continuassem nesse ritmo, o santuário provavelmente teria que ser expandido para o tamanho de uma cidade gigantesca. Anxiao não se esqueceu das 6 nações. Visto que as 6 nações concordaram com suas condições, ele enviou alguns mercenários junto com algumas matérias-primas para a capital das 6 nações. Todos os cidadãos das 6 nações que não estavam cientes da situação ficaram atordoados. Alguns dos mercenários ficaram para trás nas 6 nações para ajudá-los a produzir o supressor, e as experientes 6 nações também anunciaram a notícia do supressor para estabilizar os corações de seus cidadãos. As 6 nações, naturalmente, não fariam apenas comentários da boca para fora a Anxiao, e Anxiao tinha autoridade para mobilizar todas as suas forças militares. Anxiao só precisava de
dizer a palavra, e ele seria capaz de controlar todas essas coisas. No entanto, não havia necessidade dele fazer isso. Seria melhor que ele deixasse esses exércitos para as 6 nações para que eles pudessem ajudar a compartilhar alguma pressão com o santuário. O santuário e as 6 nações já tinham alguma experiência no combate ao desastre da mutação, mas o número de refugiados que eles conseguiram salvar era uma pequena fração de todo o planeta. No entanto, eles não eram capazes de cuidar das feras e plantas no deserto, e a coisa mais assustadora seriam as criaturas marinhas subaquáticas. O número deles era algumas vezes maior do que o das criaturas terrestres, e eles também foram afetados pelo desastre da mutação. Houve até alguns animais anfíbios que vieram à Terra e destruíram algumas cidades perto do mar. Em lugares onde eles não podiam ver, a situação do Mutation Disaster ainda era extremamente terrível e estava piorando a cada segundo. A maioria dos jogadores do planeta Aquamarine estavam atualmente no Sanctuary, e isso não era benéfico para o quadro geral. No entanto, isso foi extremamente benéfico para Anxiao, pois ele foi capaz de colher uma grande quantidade de experiência. Por meio do processo de seleção do Black Star, ele também contratou de 30 a 40 mil jogadores. O teste de seleção já havia se tornado uma atividade diária para os jogadores e era discutido com fervor nos fóruns. Os jogadores compartilharam suas experiências nos fóruns e chegaram a uma conclusão. Um guerreiro valente não era mais do que uma estrela cadente desaparecendo rapidamente no céu noturno. Somente escolhendo um caminho sorrateiro eles seriam capazes de levar uma vida eterna. Por ser um ensaio de seleção baseado em grupo, os jogadores gradualmente começaram a formar grupos. Os jogadores casuais tentaram a sorte enquanto os jogadores profissionais exibiam suas habilidades. Os membros centrais das grandes guildas normalmente seriam protegidos por uma espessa camada de jogadores do lado de fora. Todos aqueles que não foram capazes de passar as 30 segundas tentativas não perderiam essa chance novamente. Cada vez que eles viam Frenzied Sword, Altian e os outros andando pela cidade com seus corpos vestidos com armaduras de alta qualidade, todos os outros jogadores não podiam evitar, mas se encheram de inveja. Havia até mesmo alguns que queriam tentar a sorte e ver se matá-los faria com que o equipamento caísse de seus estoques. Com a cooperação de outros jogadores, a taxa de sucesso dos jogadores aumentou significativamente. Os jogadores ainda achavam que era porque haviam encontrado o truque para os testes, e Anxiao realmente adorava quando os jogadores pensavam dessa forma. Anxiao havia se preparado por um longo tempo e tudo estava indo de acordo com seu plano. No entanto, houve uma cena que ele não esperava. Os jogadores aprenderam a jogar as cartas de Owain com Erlous, e muitos deles eram viciados. Depois de ouvir sobre esse assunto, Anxiao quase teve o desejo de estrangular Erlous até a morte. Tudo o que ele fez foi jogar cartas todos os dias e desviar os excelentes jogadores. Que incorrigível! Capítulo 522. Novo modo de combate. 1. Depois de ingressar no grupo de mercenários, os jogadores tomaram a iniciativa de interagir com as várias atividades em que os oficiais mercenários estavam envolvidos. Os mercenários também eram um recurso para eles, e os bonitos como Aroshia, Feidin e Sylvia eram cercados por os jogadores gostam de flores como abelhas, o que os torna desconfortáveis por não estarem habituados ao entusiasmo dos jogadores. Porém, em relação a seus novos companheiros, os mercenários ficaram um pouco impacientes. Alguns dos jogadores foram atraídos pelo jogo de cartas Owain que Erlous jogava e imediatamente ficaram viciados nele. O jogo de cartas Owain era cheio de charme, com cada carta possuindo encantamentos simples. Quando jogados, eles exibiam vários efeitos, o que não era apenas interessante, mas também uma demonstração da influência dos personagens presentes no universo. Tudo isso deixou os jogadores extremamente interessados na galáxia. E pensar que jogar um jogo de cartas poderia realmente aumentar seus conhecimentos. Com a presença dos fóruns, qualquer novidade sempre chamaria a atenção dos jogadores. Havia postagens fixas sobre os vários estilos de jogo do jogo Owain Card, bem como introduções, atraindo a curiosidade de jogadores de todo o mundo. Para poder jogar um minijogo dentro de um jogo, isso era equivalente a adicionar duas coisas felizes juntas, felicidade dupla. Em sua vida passada, o jogo Owain Card também era popular entre os jogadores. Agora mesmo, tendo sido apresentado a este jogo de cartas com antecedência, a tendência do jogo de cartas Owain foi apresentada. O deck Shattered Star Ring, que Erlous orgulhosamente mostrou aos jogadores, também foi fotografado e carregado. As cartas eram todas personagens famosos do Shattered Star Ring. Embora a maioria ainda não fosse reconhecida pelos jogadores, havia alguns que eles conheciam, como o Imperador Dragão Amis. Muitos ainda se lembravam das pernas longas e brancas que preenchiam toda a sua visão. Um jogador até descobriu a carta do Black Star e ficou estupefato. Ele não esperava que Anxiao fizesse parte do baralho também. Para ser transformado em um cartão, isso era naturalmente um símbolo de status. Isso não estava dizendo que Black Star tinha alguma fama dentro do Shattered Star Ring. Os jogadores não puderam deixar de sentir uma agradável surpresa. Quanto mais forte sua facção, mais felizes os jogadores que chegam ficarão. No entanto, tudo isso fez com que Anxiao se sentisse extremamente desamparado. Para ele, os jogadores eram capazes de gerar valor para ele a cada minuto, e para eles despenderem seu limitado tempo e energia jogando cartas, isso não estava reduzindo sua receita. A diligência compensa, enquanto o lazer não serve para nada. Homens,
Um grande homem disse certa vez que não havia problema que não pudesse ser resolvido jogando cartas. Se existisse, jogue outra rodada. Ao ouvir as risadas e a alegria dos jogadores, Anxiao não conseguiu contê-los. Ele só podia suportar silenciosamente a dor no coração. Isso porque seu objetivo geral era atrair todos os jogadores para seu acampamento, então a força dos jogadores seria equivalente à força de sua influência. Depois de agonizar o dia todo, Anxiao teve uma nova ideia. Já que os jogadores adoram jogar cartas, eu deveria aproveitar a oportunidade para organizar uma competição de cartas e colocar prêmios e tal. Uma atividade de lazer coletiva em grande escala também poderia aumentar o sentimento dos jogadores de pertencer ao acampamento. Anxiao sentiu que essa ideia era plausível. Desta forma, não causaria problemas aos jogadores que se apaixonassem pelo jogo de cartas mais cedo do que o habitual. No entanto, mesmo que ele desejasse realizar tal evento, este não era o momento apropriado. Ele teve que esperar pelo menos até levar os jogadores para a base interestelar. Naquela época, ele também poderia ter a chance de vender um monte de baralhos de cartas para os jogadores. A versão 2.0 já estava no mercado há mais de 10 dias. Os jogadores estavam se adaptando lentamente a isso, voltando ao caminho certo. O limite de nível da versão anterior era de até 60, o divisor de águas antes da primeira evolução da corrida. Agora que o limite superior do nível no jogo havia sido levantado, os jogadores começaram a completar seu avanço, o que fez com que muitos se sentissem surpresos com os efeitos. Este tópico rapidamente se espalhou por todos os fóruns, fazendo com que o planeta inteiro fervesse. Os jogadores começaram a escolher os detalhes por trás da evolução da corrida. Isso tinha sido o mesmo em sua vida anterior, então Anxiao não se importou em prestar atenção nisso. Ele foi procurar seus oficiais, com a intenção de aprender uma nova técnica de treinamento energético. A técnica de treinamento de energia não foi nada única, com a maioria sendo habilidades gerais sem qualquer restrição na ocupação. Depois de perguntar uma vez, a favorabilidade de Erlows em relação a ele era alta o suficiente para simplesmente dar-lhe uma nova técnica sem quaisquer condições adicionais. Sunil Energy Training Technique. Técnica básica no treinamento de energia para Sunils. Efeito geral. 20 de energia. 0-100 ciclos. Cada ciclo depende de STR, Dex ou End. Selecione o atributo mais alto. Cada ciclo vai exaurir 50.000 experiências e 1.500 resistência. No momento, Anxiao não carecia de experiência e sua taxa de recuperação de resistência também era alta. No espaço de 2 a 3 dias, ele terminou de aprender esta técnica. Cada ciclo adicionaria 3 energia, para um total de 320 energia. No entanto, ele ainda estava a algumas centenas de distância de seu alvo de 9.000 energia. Então ele teve que aprender outra técnica. Quanto mais técnicas de treinamento de energia forem aprendidas, mais aumentará o consumo de experiência. No entanto, com as atuais reservas de experiência de Anxiao, ele não estava preocupado com esse problema. Armon também prometeu compartilhar uma técnica de treinamento de energia com ele, mas ele tinha um pedido, que era fazer de tudo para lutar contra ele, e ele só obteria a técnica se Anxiao o derrotasse. Este louco era um personagem principal, mas também um viciado em combate. Para formar uma liga de guerra e temperar a si mesmo, ele não desistia de nenhuma oportunidade. Anxiao estava impotente quanto a isso. Quando ele recrutou Armon pela primeira vez, eles trocaram golpes. Suas próprias habilidades estavam no topo da lista para as Supers Grau B, e ele não se esquivaria de uma luta com ninguém do mesmo grau que ele. A dupla foi para a sala de treinamento dentro da nave. Eles evitaram deliberadamente os jogadores nesta batalha, já que Anxiao não desejava exibir suas habilidades tão cedo no jogo. Além disso, no nível deles, a arena seria muito fraca para suportar seus golpes. Seria muito problemático se eles precisassem consertar o lugar depois da batalha. No entanto, Anxiao ainda tinha certos planos. Ele chamou os mercenários para trazer todos os prisioneiros para permitir que eles sentissem a capacidade de combate dos mercenários interestelares. Anis não foi incluído entre os prisioneiros, pois Anxiao já havia lhe dado sua liberdade, permitindo que ele ficasse no santuário. Quando Bennett viu seu amigo desaparecido, recebeu um bom choque e, depois de aprender sobre a hipótese de Anis, seu humor também ficou pesado. No entanto, Anxiao não se incomodou com isso. Venha quando estiver pronto. Anxiao acenou com a cabeça enquanto falava para Armon. Bank. Balbuciar não era o estilo de Armon. Só se via seus músculos inchando exponencialmente, o formato de seu corpo se tornando várias vezes maior do que Anxiao. Com uma explosão de suas pernas, ele disparou para frente como uma bala de canhão, levantando seu machado e acertando Anxiao. KKK. Duas mãos mecânicas gigantescas se desdobraram rapidamente no topo da cabeça de Anxiao, agarrando o machado. As chamas explodiram para impulsionar as mãos para frente enquanto eles começavam uma batalha de luta livre com Armon, jogando força contra força. Uma onda de ar saiu de seu ponto de contato, derrubando todos os prisioneiros que os rodeavam. O grupo de prisioneiros não conseguiu suportar as consequências da colisão. Eles se arrastaram para cima, sujos, todos eles com expressões de surpresa em seus rostos. Embora já tivessem visto Anxiao agir antes, sua força foi insuficiente para compreender a real força de batalha que Anxiao tinha. Parados ao lado e observando a batalha, eles finalmente entenderam que, na frente desses mercenários interestelares, eles eram tão bons quanto plebeus. As mãos de Anxiao tremeram e outras duas mãos mecânicas se desdobraram ao lado dele, atacando. Estrondo! Estrondo! Com 2 golpes pesados, Armon foi lançado voando.
Suas pernas bateram no chão com um baque forte, e o piso de metal foi realmente amassado por ele. As 4 mãos mecânicas perseguiram triunfantemente, desferindo golpes continuamente. A força desencadeada pelo maquinário não era de forma alguma leve, e Armon não conseguiu escapar a tempo, apenas sendo capaz de usar sua machadinha para resistir diretamente a ela. A machadinha colidia constantemente com as mãos de metal, resultando em um som ensurdecedor. Clank! Os choques metálicos ecoaram continuamente na sala. Anxiao permaneceu em seu lugar original, sem se preocupar em vestir sua armadura. No ano passado, ele melhorou seu estilo de luta, adicionando alguns novos sistemas de maquinário de elite. Ele não precisava mais empregar táticas de terceira categoria, como o estilo do exército, pois tinha muito mais meios para lidar com pessoas de seu nível. Por exemplo, essa tática aprimorada de combate corpo a corpo originou-se da combinação de conhecimento de ponta UG duplex machinery tecnologia e conhecimento avançado modificação de máquina pesada. Com as gigantescas mãos mecânicas como núcleo deste sistema, além das batalhas corpo a corpo, eles também poderiam ser equipados com outras armas, combinando ataque e defesa. O material usado para as garras tipo G75 era a liga mais forte que Anxiao poderia produzir atualmente. Sua produção de material atual ainda estava presa no conhecimento avançado síntese de material avançada, pois ele não conseguiu aprender o high-end conhecimento de estudos de materiais. As 4 mãos mecânicas gigantescas de repente se desintegraram, as várias partes semelhantes a borboletas tecendo em torno das flores enquanto se espalhavam. Isso fez com que Armon se dividisse no espaço vazio, resultando em uma falha em sua defesa. Naquele momento, as partes mais uma vez se reformaram e as 4 palmas se combinaram da frente para trás, formando um círculo que prendeu Armon no centro. Apenas sua cabeça permaneceu exposta. Os dedos mecânicos de cada mão se apertaram, agarrando o corpo de Armon e restringindo seus movimentos. Zumbir. As 4 palmas simultaneamente lançaram uma explosão sônica, fazendo com que até mesmo o solo tremesse. Podia-se ver com seus próprios olhos a distorção do ar circundante e a onda de choque irradiada para fora no espaço limitado da sala de treinamento. Embora os prisioneiros tenham tentado recuar, eles ainda foram pegos no rescaldo. A pressão da onda de choque forçou todos eles contra as paredes, bem como pinturas humanas. A pele de todos os presentes ondulava, como ondulações na superfície da água, e todas as suas expressões pareciam mais distorcidas do que alguém em processo de mergulho. Uma série de valores de dano surgiu acima da cabeça de Armon. Como a onda de choque penetrou diretamente em seu corpo, os músculos rígidos de Armon se afrouxaram imediatamente com o choque e ele entrou em um estado temporário enfraquecido. Aproveitando a oportunidade, Anxiao saltou para frente, dando um chute violento na cabeça de Armon. Numerosas peças mecânicas se expandiram em um instante em torno de sua perna, desdobrando-se em um pé mecânico preto. Ele violentamente pisou no rosto de Armon com um baque surdo. Este pé pousou com força e a enorme força por trás da perna fez com que o piso de metal abaixo dos pés de Armon se distorcesse e se deformasse em uma forma côncava. Sem esperar que Armon se livrasse de seu status negativo, os componentes dentro da perna mecânica mais uma vez emitiram sons de tinido enquanto as peças mecânicas ganhavam vida. O invólucro de liga na parte inferior da perna mecânica se abriu, revelando um enorme bocal de canhão, completamente engessado na face de Armon. Um brilho penetrante nos olhos se acendeu de dentro do canhão. Estrondo! Armon comeu um tiro de canhão de raio de luz bem na cara dele. A dupla ricocheteou violentamente um no outro, e um corpo volumoso emitindo plumas de fumaça negra saltou pesadamente no chão enquanto Anxiao pousava graciosamente. As mãos e pés mecânicos se desintegraram ao mesmo tempo, transformando-se em componentes minúsculos antes de se juntarem novamente como uma esfera comprimida, retornando à sua posição original. Este conjunto de movimentos combinados era uma forma comum de combate que Anxiao favorecia atualmente. Tio! De repente, Armon jogou sua machadinha enquanto ainda estava caindo. O machado girou, trazendo consigo um ruído agudo de assobio. Anxiao não se mexeu. Em vez disso, o halo se espalhou atrás dele, espalhando partículas de luz para formar um escudo de luz dourado à sua frente. A cabeça do machado bateu violentamente no escudo, deixando para trás uma grande rachadura. Mais 10 cm e a lâmina teria tocado a testa de Anxiao. Depois de erguer a machadinha, Anxiao se virou para olhar. Armon acabara de se levantar e, embora tivesse sofrido uma série de golpes, com manchas pretas em todo o corpo, ele ainda estava tão feroz como sempre, trazendo um martelo de guerra em seguida. Que emocionante! Armon enxugou os cantos da boca. Seu tom era áspero, ofegante, mas cheio de espírito de luta. Quão difícil você consegue ser? Anxiao estava impotente contra ele. Armon era um organismo com uma única célula cerebral, só sabendo como resolver problemas usando seus punhos. Ele era diferente de Erlous, que sabia quando recuar. Em vez disso, era preciso nocauteá-lo para encerrar a batalha. Embora ambos fossem proficientes em combate corpo a corpo, Erlous poderia servir como um negociante de danos e escudo de carne, enquanto Armon era um MT1 por completo extremamente carnudo. Anxiao podia ver o painel de atributos de Armon, que mostrava 2 especialidades poderosas. Havia o Argod Tenacity, cujo efeito era que toda vez que o HP de Armon caísse abaixo de 20%, haveria uma chance para ele recuperar seu HP para 50%. O outro era Desperate Strikes, onde ele obteria 2 buff em seus atributos de força, destreza e resistência para cada 1% de HP perdido. Em uma batalha, não houve limite para o limite obtido. Em teoria, se Armon tivesse sorte, sua força poderia ser melhorada infinitamente, e com seu brilho da sorte, era tão bom quanto ele ser o queridinho da deusa da fortuna. Essas 2 especialidades que ele possuía eram semelhantes a um Last Stand mais Bloodbath Berserk.
Assim, havia na verdade uma grande probabilidade de a teoria se tornar realidade. Este foi um verdadeiro gênio feito para a batalha. Quanto à deficiência de Armon, era que todos os seus ataques eram direcionados a um único alvo, sem nenhum ataque de longo alcance. Ele não era um pugilista, então não tinha como utilizar a habilidade Shockwave Blast. Ele era um guerreiro de raça pura. Capítulo 523. Novo modo de combate, 2. Inicialmente, quando An Xiao descobriu vestígios de Armon, ele ficou muito feliz, indo imediatamente para recrutá-lo sem hesitação. Armon seguia as tradições tribais e era um guerreiro puro sem qualquer malícia, mantendo estritamente suas promessas. Ou pode-se dizer que seu cérebro estava cheio apenas de músculos. Em termos de dificuldade de recrutamento, ele provavelmente seria classificado como uma estrela. Armon tinha acabado de deixar seu planeta-mãe e precisava formar sua própria liga de guerra. Assim, a força que An Xiao demonstrou foi suficiente para ganhar a aprovação de Armon, e eles concordaram em uma cooperação. Ele se juntaria à liga de guerra enquanto Armon se juntaria a seu grupo mercenário. Um mercenário teria oportunidades suficientes para exercitar seus músculos, e isso também era o que Armon precisava. Como tal, Armon não podia ser estritamente considerado um dos oficiais de An Xiao, mas sim um aliado em terreno plano. An Xiao pesquisou o arquétipo do modelo do personagem principal. Além do brilho da sorte padrão, um personagem principal teria mais ou menos alguma forma de comunhão. Por exemplo, alguns personagens teriam a capacidade de prolongar a trama e os eventos, causados por sua personalidade e ideias. Alguns podiam fazer isso puramente por sua própria força e habilidade, e Armon era precisamente um desses últimos personagens. Os homens besta de Luan acreditavam no caminho do guerreiro. Nas tribos em colapso onde Armon costumava residir, ele há muito era conhecido como a besta rugindo. Esta foi uma forma de elogio extremo dos homens fera Luan para Armon. Armon era um dos favoritos a disputar a cadeira do chefe, um protagonista forte desde o início. O relacionamento de An Xiao com ele não era nem quente nem frio. Como Armon era alguém que mantinha a velha tradição de uma liga de guerra, ele não era mesquinho lutando por An Xiao. Um verdadeiro guerreiro nunca voltaria atrás em sua palavra. De todos os oficiais em seu grupo mercenário, Armon havia desafiado cada um deles, e eles estavam cientes de que quanto mais a batalha se arrastava, mais forte ele ficava. Era como se ele fosse uma barata impossível de matar. Nenhum dos oficiais de An Xiao conseguiu derrotá-lo, exceto Aroshia, a quem Armon não pôde ferir devido ao seu corpo de energia pura. Essa também era sua fraqueza. An Xiao não estava interessado em colocar sua resistência contra a de Armon, ele preferia terminar a batalha o mais rápido possível. Rugido. Armon soltou um bufo, sua poderosa capacidade pulmonar fazendo o ar circundante vibrar enquanto ele avançava novamente, desta vez segurando o martelo de guerra. Cada passo seu fazia o piso de metal gemer em protesto enquanto ele se aproximava na velocidade mais rápida possível. Clank. Enfrentando sua carga, An Xiao permaneceu impassível. Duas esferas comprimidas caíram de suas mangas, e no momento em que pousaram no chão, um raio de luz foi visto enquanto eles se transformavam em dois guerreiros humanoides mecânicos, flanqueando solenemente An Xiao em ambos os lados. Os guerreiros mecânicos eram revestidos por uma concha de liga que brilhava em amarelo brilhante, branco e preto. Seus 4 membros foram projetados com a semelhança de humanos em mente, sua altura em torno de 2 metros. A armadura não estava excessivamente inchada, mas não podia ser considerada elegante e leve. O capacete tinha 2 asas nas laterais da viseira como decoração, enquanto suas costas tinham 2 fendas que pareciam poder receber asas. Ambas as mãos tinham 4 dedos e, por fora, não se sabia quais armas eles possuíam. Ao mesmo tempo, Armon já havia chegado antes de An Xiao. Com uma torção feroz da cintura, o martelo de guerra, do tamanho de uma porta, cresceu rapidamente ao passar. A força por trás disso era muito maior do que antes, gerando um vendaval uivante. Mesmo antes de o martelo pousar, o vento fez com que An Xiao não conseguisse abrir os olhos. Esse golpe de martelo foi obviamente feito com a intenção de explodir An Xiao e seus robôs para longe. Se atingido por isso, An Xiao estimou que isso desencadearia um estado de supressão para ele, onde experimentaria um curto período de tontura. Afinal, força não era sua estatística mais forte e, mesmo que seu HP fosse especialmente grande, não seria uma sensação boa. No entanto, An Xiao não mostrou nenhum sinal de pânico, um brilho em vez disso cintilou em seus olhos. Felipe, carregue os dados. Zumbir. Os 2 robôs, que estavam imóveis antes, de repente sacudiram e começaram a se mover. Suas ações fluíram suaves como água corrente, sem qualquer rigidez esperada de guerreiros mecanizados. O robô da esquerda estendeu rapidamente as 2 mãos. O braço mecânico se abriu e muitos componentes saltaram. Em um instante, o braço inteiro foi remodelado em uma versão mais robusta e, quando sua palma pegou o martelo, o dispositivo de propulsão embutido em suas costas foi totalmente ativado, explodindo com um fluxo de ar desordenado. Clank. O martelo de guerra foi bloqueado à força e assustadoramente não suprimido por Armon de forma alguma. O outro robô travou seus braços quando uma costura apareceu no meio de seus braços, com uma luz azul piscando dentro. Uma grande quantidade de ar foi aspirada, enquanto um som agudo de assobio foi ouvido. No momento seguinte, os 2 punhos se abriram e, da ponta dos punhos, um tiro de canhão de ar comprimido foi disparado, semelhante a um furacão comprimido. Armon levou o tiro de canhão diretamente para o peito, e ele parecia ser uma árvore que havia sido arrancada em meio a uma tempestade. Ele voou mais de 100 metros, finalmente batendo com força contra a parede oposta da sala de treinamento. Bang! A parede estava amassada e toda a figura de Armon estava presa lá dentro. As estatísticas reais da batalha não são nem de longe ruins.
Anxiao olhou para os 2 robôs que o flanqueavam. Além das feras mecânicas usadas em seu exército mecânico, o grande mecânico An não carecia de elites. Se usados para comparação, os animais mecânicos seriam semelhantes aos soldados rasos, enquanto a maquinaria de elite seriam os mini-chefes. Os 2 guerreiros mecânicos podem ser considerados elites. Oathkeeper, o guerreiro mecânico de elite em seu exército mecânico. Com o controle autônomo de Philip, a enorme quantidade de dados que possuía permitia a execução de padrões de combate altamente complexos. Suas armas e armaduras eram de alto nível e com custos elevados. Mesmo com a velocidade de fabricação atual de Anxiao, ele só conseguia construir um protetor uma vez por dia. Suas capacidades individuais de combate eram excelentes, e mesmo se enfrentassem as superiores grau B, eles ainda poderiam se manter. Essas eram as armas contratadas que Anxiao usava quando lutava contra alguém do mesmo nível. Cada Oathkeeper era uma unidade independente com seu nome de código exclusivo. Os 2 Oathkeepers atuais que foram lançados simultaneamente foram rotulados como Warrior e Gunner. Os músculos de Armon incharam quando ele se puxou com força para fora do buraco. No entanto, Anxiao não se preocupou em lhe dar tempo para se mover e, em vez disso, bateu palmas, implantando o halo Arrai para se reunir, liberando uma explosão de canhão laser integrada. Estrondo! O laser atingiu Armon diretamente mais uma vez, levando-o mais fundo na parede. Uma violenta explosão ocorreu, com ondas de calor e fumaça negra enchendo a sala. Aproveitando essa chance, os 2 Oathkeepers se moveram, restringindo Armon enquanto se enredavam com ele. Como os Oathkeepers não foram projetados para serem trajes mecânicos, não havia necessidade de deixar um espaço interno para conter uma pessoa. Assim, eles possuíam muitos tipos diferentes de armas, como canhões de ar comprimido, dispositivos gravitacionais e de repulsão, rifles de laser, sabres de luz, canhões de fótons, escudos eletromagnéticos e muito mais. Seja próximo ou de longo alcance, tudo o que for possível foi incluído. Armon foi completamente suprimido pelos 2 Oathkeepers. Ele continuou tentando correr em direção a Anxiao, gritando com raiva, seu espírito de luta ficando cada vez mais forte. Este sujeito é realmente poderoso, mas seus ataques de alvo único são sua falha fatal. Um guerreiro que não possui nenhum feitiço nesta versão já pode ser considerado obsoleto. Com um pensamento de Anxiao, outra esfera comprimida voou para fora, desdobrando uma estrutura em forma de leque atrás dele. Havia uma espécie de bobina na estrutura e, olhando de frente, parecia um disco. Ele tinha uma semelhança com um disco de radar, com os padrões no topo formando círculos concêntricos como um labirinto. Anxiao colocou as mãos atrás do corpo e a energia de dentro dele fluía constantemente. A força mecânica viajou ao longo dos padrões designados, constantemente espiralando enquanto soltava um zumbido de eletricidade de alta voltagem. O brilho azul ficou mais intenso, e a rotação em alta velocidade gradualmente desfocou a bobina em uma única peça contínua, difusa, mas penetrante para os olhos. Este era um amplificador de aceleração eletromagnética em grande escala, especializado para o uso de um mecânico. A matéria-prima consistia em um polímero eletroativo, que utilizava a técnica de combate de força mecânica para liberar uma força eletromagnética. Essa energia eletromagnética aumentaria continuamente dentro do amplificador, equivalente a permitir que ele fosse ativado como uma bomba. Quanto mais longo o primer, mais forte é o efeito. Como Anxiao tinha fundos suficientes em suas mãos, ele comprou o conhecimento High-End Campo de Força Eletromagnética Avançada no ano passado, usando-o para desbloquear a técnica de combate à força mecânica. Mesmo com o uso de máquinas, o mecânico ainda pode desencadear a força de uma determinada arma. Comparado com o Trap Style original, este movimento não só tinha maior controle de multidão, mas também tinha a vantagem de ser uma habilidade ativa. Zumbido. A velocidade da rotação eletro-óptica aumentou sem parar, enchendo todo o campo com um brilho branco penetrante. A figura de Anxiao há muito estava coberta pela luz, até mesmo os íons livres no ar foram afetados pela carga elétrica. Os prisioneiros que estavam amontoados em um canto ficaram todos apavorados ao sentir seus cabelos se arrepiarem e uma sensação de dormência percorrer sua pele. Do outro lado, o cabeludo Armon viu todo o seu cabelo espetado como um ouriço. Ele sentiu que algo estava errado e imediatamente jogou seu martelo de guerra contra o brilho branco penetrante. No entanto, uma das cabeças dos Oathkeeper se abriu para revelar um anexo roxo em forma de anel. Ele disparou um raio semelhante à atração gravitacional e o martelo de guerra que estava voando no ar parou de repente antes de ser trazido de volta para o robô. Experimente isso. Eletroterapia do clã Yang. Dung, dung. No segundo seguinte, 6 pilares de metal dispararam, cravando-se ao redor de Armon. Com a ponta de um dedo de Anxiao, a energia eletromagnética acumulada pelo amplificador foi como uma inundação ao se transformar em um raio penetrante. Ele atingiu um dos pilares e, no instante seguinte, luzes eletromagnéticas giraram em torno dos 6 pilares como um tornado relâmpago, formando uma gaiola elétrica. Os 6 pilares metálicos eram, na verdade, dispositivos de liberação e toda a energia era direcionada para o conteúdo dentro deles. Seguindo o caminho da rotação eletro-óptica entre as colunas, milhares de relâmpagos se espatifaram dentro da área selada, e Armon parecia um condutor de relâmpago neste ponto, com todos os relâmpagos apontando para ele. Em média, ele foi atingido por algumas centenas de raios por segundo. Ai! Ai!
Ai! Armon foi eletrocutado a ponto de seus olhos rolarem para trás. Todo o seu corpo ficou imóvel, apenas deixando escapar gemidos incontroláveis de vez em quando. As luzes elétricas continuaram a piscar por alguns segundos até que as cargas acumuladas fossem consumidas. A sala de treinamento então se acalmou, com algumas faíscas carregadas persistindo no ar, ressoando com um som de zumbido. Dentro dos pilares de metal, Armon balançou e cambaleou antes de cair no chão com um baque forte. Ele estava completamente carbonizado e soltando fumaça preta, como se fosse um bife cozido demais. Como ele foi eletrocutado inconsciente, sua habilidade Esper foi automaticamente suspensa, e seu corpo inflado encolheu lentamente. Ufa, embora esse cara tenha uma loucura sobre HP e defesa, com um bônus de especialização adicional, seus atributos de resistência felizmente não são muito pervertidos. Anxiao cuspiu uma carga elétrica, relembrando todas as suas máquinas. Depois de eletrocutar Armon até ele desmaiar, a partida foi considerada sua vitória. Para meus modos de combate atuais, além do estilo de artilharia, estilo da besta, estilo armadilha e traje mecânico, tenho as bases do estilo do exército, que construí no ano passado. No entanto, isso apenas mostrará sua eficácia em uma batalha em grande escala. Quanto ao estilo de luta de elite usado para batalhas dentro do mesmo grau, minhas mãos mecânicas, o Floating Cannon Array e o Zoatkeeper são todos representativos desse estilo de elite. Comparado a quando eu estava em Noriose, o número de estilos que devo usar contra meus inimigos aumentou. Anxiao então avançou para despertar Armon. Depois que aquele cabeça dura recuperou a consciência, ele olhou em volta vagarosamente por um tempo antes de cumprir sua promessa de ensinar a Anxiao a técnica de treinamento de energia. Enquanto ele havia perdido, Armon não estava nem um pouco zangado. Ele não se preocuparia com seus fracassos, mas, em vez disso, consideraria isso uma experiência valiosa para se preparar para sua próxima batalha. Quando a batalha terminou, os prisioneiros finalmente deram um suspiro de alívio. Todos estavam suando profusamente, embora fossem os espectadores. Eles se sentiram ainda mais cansados do que tendo passado por uma batalha, seus corações palpitando de medo. Essas pessoas interestelares são verdadeiros monstros. Você adquiriu a técnica do martelo Luan. Depois de obter a habilidade, Anxiao escondeu sua alegria e acenou com a cabeça em direção a Armon. Boa luta. Se houver uma chance, nós trocaremos golpes novamente. Armon bufou antes de ir embora. Devido à restrição trazida pelas especializações, Anxiao não sentiu muita pressão durante todo o processo. Em vez disso, ele aproveitou a experiência para testar seus novos estilos. Comparado a Erlos, Armon era mais como um alvo vivo. Depois de organizar seu equipamento, ele saiu da sala de treinamento para encontrar Erlos parado do lado de fora. O que você está fazendo aqui? Fiquei sabendo da notícia de que você e Armon estavam lutando e vim dar uma olhada. Eu queria ver sua aparência suja. Erlos riu. Eu te decepcionei, eu acho. Anxiao revirou os olhos. Algo mais? Erlos manteve o sorriso e pigarreou antes de perguntar lentamente. Isso. Eu quero perguntar. Sobre o que você me prometeu. Quando posso descontar? Eu te prometi muitas coisas. Qual deles em particular? Erguendo o membro protético, Erlos falou com uma expressão de expectativa. Você me disse no passado que havia alguém em sua cidade natal que poderia permitir que eu regenerasse meu braço. Embora sua prótese seja realmente confortável, ainda sinto falta dos produtos originais. Oh, então é isso. Anxiao chegou a uma conclusão. O braço de Erlos havia sido desintegrado por Ember, e Anxiao disse a ele que a habilidade de Aurora poderia realmente ajudar a tratar sua deficiência. Esfregando a testa, Anxiao sentiu uma dor de cabeça chegando. Embora Aurora tivesse esse tipo de força, este assunto era um pouco delicado. Com Aurora sendo tão entusiasmada em ajudar os outros, ela definitivamente não rejeitaria ser útil. O principal problema era Ayla, que andava com o rosto negro como se estivesse com raiva do mundo. Anxiao não se atreveu a garantir que ela não seria tão protetora com Aurora como no passado. Deixe-me levá-lo para consultá-los. Capítulo 524. Ayla. O ambiente selvagem era difícil, com alguns refugiados optando por permanecer encolhidos dentro de suas próprias casas. Eles tinham a mentalidade de deixar tudo para o destino, escolhendo suportar os problemas potenciais causados pelo vírus da mutação em vez de deixar a segurança de suas casas. Quanto aos outros refugiados, eles não queriam sentar e esperar a morte, escolhendo enfrentar o perigo para cruzar o deserto desolado cheio de feras para chegar ao único santuário que restava. Com o temperamento de Bennett, ele naturalmente não seria capaz de desprezá-los. Mesmo que o santuário estivesse com excesso de capacidade, salvar mais um seria outro ganho. Assim, os atuais refugiados aceitos pelo santuário já ultrapassam dezenas de milhares. A cidade inteira estava lotada, com o terreno fora das muralhas originais tendo sido limpo para criar um quadrado maior para facilitar o mar de refugiados. Antes que eles fluíssem indefinidamente, mesmo com o aumento da produção de supressores, ainda era escasso. Felizmente, havia os jogadores presentes para manter a lei e a ordem. Eles suportaram o fardo de boa vontade, divertindo-se no processo. Devido ao grande número de pessoas, Aurora estava sempre ocupada pois tinha que fazer o papel de um detector de vírus humano. Ela constantemente esquadrinhava cada onda de infectados, praticamente sem nenhum descanso adequado. Em um determinado posto de controle do santuário, havia mais de 1000 refugiados sujos e mal cuidados aguardando o teste de vírus. Soldados totalmente armados estiveram presentes por toda parte para manter a ordem pública, e os olhos dos refugiados revelaram sua inquietação e pânico. Este desastre havia deixado seus nervos à flor da pele. Quando teremos permissão para entrar?
Você sabia que, para chegar ao santuário, enfrentei inúmeros perigos ao longo do caminho. Uma busca física pode ser explicada, mas por que ainda estamos sendo mantidos aqui? Muitos dos refugiados estavam ficando emocionados. Todos, antes de entrarmos no santuário, precisamos fazer uma verificação de vírus. Por favor, coopere, gritou um comandante. Enquanto os refugiados pareciam insatisfeitos, eles só podiam suportar a ansiedade. Nesse momento, Aurora caminhou na frente da multidão, fechou os olhos e sentiu os sinais de vida de todos os refugiados presentes. Depois de um longo tempo, ela finalmente abriu os olhos e falou com uma expressão de desculpas. Há um infectado entre vocês. Por favor, siga os soldados até a área de quarentena quando eu indicar a você. Conforme os soldados se juntaram à multidão para retirar os infectados, suas ações despertaram a ansiedade de todos os refugiados presentes. O que você está fazendo? Solte. Eu não estou infectado. Solte meu filho. Cai fora. As emoções dos refugiados eram semelhantes a um barril de pólvora, facilmente inflamado por apenas uma pequena faísca. Mesmo que a maioria inicialmente pretendesse permanecer obediente, com uma pequena porção de rebeldes, todos rapidamente se tornaram caóticos para resistir e atacar os soldados. Gritos, súplicas, resmungos e até mesmo o som de coisas sendo jogadas no chão podiam ser ouvidos. O lugar inteiro estava uma bagunça. Em um período tão extremo, os métodos empregados pelos guardas eram naturalmente tão extremos. Eles empregaram chutes e socos, arrastando os infectados com força para algemá-los e jogá-los em um canto. Algumas das crianças infectadas foram até arrancadas com força das mãos dos pais, fazendo-os chorar sem parar. Banca! Um tiro foi ouvido. Todo o campo caiu em um silêncio mortal. Todos viram um refugiado do sexo masculino com cara de insanidade, segurando uma arma com o cano emitindo fumaça. A arma foi apontada para o céu, fazendo com que os refugiados ao seu redor fugissem imediatamente. Em um instante, os arredores do homem estavam desprovidos de vida humana. A expressão dos soldados mudou muito, com uma dúzia de rifles apontados imediatamente para o homem. Droga, como os pesquisadores da frente faziam seu trabalho? Como ele enfiou essa arma na cidade? Abaixe sua arma, ou então nós atiramos. O comandante berrou. O homem que segurava a arma tremia nas duas pernas, mas reuniu coragem para responder. Não, não se deixe enganar por eles. Ouvi dizer que aqueles que estão em quarentena foram, na verdade, todos executados. Eles não podem ser acreditados. Você está enganado. Na verdade, temos uma maneira de salvar esses infectados. Não seja precipitado. O comandante imediatamente saiu para acalmar o homem enquanto sinalizava com os olhos em direção aos atiradores. No momento em que a atenção do homem armado fosse mudada, eles iriam imediatamente atirar e colocá-lo no chão. Nesse momento, um dos infectados que havia sido retirado gritou com uma voz estridente. Pai! Uma criança de 8 anos lutou para se livrar das mãos do guarda, tropeçando enquanto caminhava na frente do homem. Ele abraçou com força a perna da calça do homem, seus olhos arregalados de medo enquanto ele olhava ao redor em estado de choque, sua pequena figura tremendo. O comandante imediatamente praguejou por dentro, cobrindo apressadamente o focinho do soldado perto dele. Ninguém estava disposto a matar o pai na frente de seu filho. Se ao menos a criança não estivesse presente. Por favor, considere seu filho e abaixe sua arma. Podemos atestar que temos os meios para salvar os infectados. Como? Como você pode salvá-los? O refugiado armado gritou de volta. O comandante manteve a paciência e explicou. Nós produzimos uma droga que pode suprimir o vírus. A razão de colocarmos os infectados em quarentena é para garantir que eles sejam facilmente identificados para que possamos dar-lhes a droga. Então, imediatamente traga a droga para o meu filho. Eu quero testemunhar todo o processo. Isso. O comandante hesitou. A taxa de produção do supressor é extremamente baixa. Ainda há várias pessoas na zona de quarentena esperando pela droga. A difícil espera até a sua vez será em torno de 3 dias. Eu não tenho autoridade. O atirador resmungou imediatamente, interrompendo a explicação do comandante. Eu não me importo. É melhor você trazer o remédio imediatamente, ou então, eu vou atirar. Enquanto falava, o pistoleiro apontou o cano para a preocupada Aurora, que estava à distância testemunhando a cena. Ele já havia percebido que Aurora era a pessoa responsável por identificar o vírus e deveria ser alguém importante. Somente ameaçando as suas demandas poderiam ser atendidas. Cada soldado presente perdeu a cor em seus rostos quando seus dedos quase pressionaram o gatilho de seus rifles. Não atire. Ela é a única pessoa que pode identificar o vírus agora. O mundo inteiro precisa dela. Eu não me importo. Eu quero a droga. Os olhos do homem estavam injetados, suas emoções altamente instáveis. Naquele momento, uma bolha de energia vermelho escura cercou Aurora de repente. Ela saiu de lado, sua expressão gelada de raiva. O refugiado armado atirou imediatamente, mas as balas foram todas desviadas pelo escudo vermelho escuro. Ela acenou com a mão e a energia se transformou em um raio, atirando diretamente na testa do agressor. Quando Aurora trabalhava, ela sempre fazia questão de acompanhá-la como sua guarda-costas para evitar que qualquer infortúnio caísse sobre sua irmã mais nova. Este movimento dela foi feito para matar. Ela não seria tolerante ao remover quaisquer ameaças à vida de sua irmã. Irmã, não. A testa de Ela enrugou-se e o feixe de energia que estava a caminho de explodir a cabeça do homem mudou de curso, estilhaçando a arma em sua mão. Os guardas imediatamente se aglomeraram para prender o homem enquanto espiava o garoto que ainda estava segurando a perna do pai para o lado. Você deveria ter me deixado matá-lo, Ela disse impaciente.
A bondade é o inimigo natural da sobrevivência. Você precisa mudar, pare de ser tão ingênuo. Aurora, porém, sorriu e respondeu: não é o caso. Eu sei que com minha irmã presente, ele não pode me machucar. Ele era apenas impulsivo e não devemos privá-lo de sua vida só por isso. Devíamos estar trabalhando para salvar os refugiados. Suspiro, minha irmãzinha boba. Ila estreitou os olhos, enquanto todas aquelas memórias sangrentas passavam por sua mente. Ela balançou a cabeça para clareá-los. Não hesite em ver as pessoas do seu pior lado. Em seu traje de combate preto colante, as longas pernas de Ila permitiram que ela alcançasse rapidamente o homem preso. Olhando para baixo de onde estava, ela retrucou friamente: se você não confia em nós e não deseja colocar seu filho em quarentena, saia deste lugar. Carecemos de tudo, exceto refugiados. Ninguém vai te impedir de sair. Guardas, libertem ele e a criança. Os guardas obedeceram às instruções e soltaram o homem. Este último imediatamente pegou seu filho, olhando com raiva para Ila. No entanto, em vez disso, ele foi ferozmente encarado de volta. De seu brilho, que estava cheio de intenção de matar, uma sensação de frio surgiu no coração do homem, e ele só pôde recuar lentamente de raiva. Ele varreu o restante das pessoas um olhar, abraçando seu filho com força enquanto dava passos pesados em direção ao lado de fora. Ele não queria ser separado de seu filho, então ele não estava disposto a ficar. Neste momento, Aurora de repente abriu a boca. Por favor, não saia. O homem fez uma pausa, virando a cabeça para trás para olhar para a pequena Aurora, seu rosto uma expressão de choque. Aurora disse com uma voz sincera: embora não possamos impedir você de partir, imploro que fique. O deserto é honestamente muito perigoso, e somente permanecendo no santuário vocês dois obterão segurança. Por favor, acredite na minha sinceridade. Então, imediatamente traga as drogas e salve meu filho. Ouvindo suas palavras, o homem imediatamente interrompeu. No entanto, Aurora balançou a cabeça em resposta. Para resistir e retaliar apenas para proteger sua família independentemente do perigo, acredite em mim, eu também estou profundamente ciente de tal impulso. Sinto muito, nunca iremos fornecer supressores antecipadamente. Isso seria injusto com os outros, e causar problemas definitivamente não será trocado por um tratamento especial. Mas espero que você possa confiar em nós. Com paciência, seu filho pode definitivamente ser curado. Mesmo se ela acreditasse na bondade, ela nunca permitiria que isso influenciasse seus princípios. Depois de passar por um período tão longo de escuridão, a ingenuidade dela há muito desapareceu. Suas palavras trouxeram uma sensação de força e confiança, e o homem pareceu hesitar. Nesse ponto, seu filho de repente enxugou as lágrimas e disse: pai, eu acredito nela. Deixe-me ir para a área de quarentena. Vou me proteger bem. O homem cerrou os dentes, finalmente soltando a criança. O comandante se adiantou para segurar as mãos do garoto e, embora o homem parecesse querer intervir várias vezes, acabou evitando qualquer movimento precipitado. Após este curto episódio, as emoções dos refugiados também se acalmaram. Eles aceitaram obedientemente a quarentena e a ordem foi restaurada. As duas irmãs deixaram o local devido ao enorme tamanho do urso seguindo atrás de Aurora, dócil e dócil. Ila acariciou a cabeça de Aurora enquanto ela franzia a testa, dizendo: você esqueceu o que eu disse? Não há sentido em ajudar os outros. Ser altruísta para com os outros é permitir que sejam egoístas por si mesmos. Não adianta estender sua boa vontade a estranhos, pois eles não têm as qualificações para obter sua ajuda. Aurora puxou a mão de Ila enquanto ela respondia suavemente: já que temos a força para ajudar os outros, se a mantivermos escondida e não os ajudarmos, não estamos sendo egoístas. Ajudar os outros é considerado um assunto nobre, mas ajudar a si mesmo é considerado uma questão repulsiva. Ila respondeu friamente: esse tipo de hipocrisia me deixa enojado. A maioria dos princípios morais são apenas golpes para enganar aqueles que são estúpidos. Mas o tio Blackstar uma vez me salvou por boa vontade. Somos pessoas que obtiveram ajuda. Não diga que você não está feliz por causa disso. Aurora deu uma risadinha. Cada vez que tocavam neste assunto, Ila ficava sem palavras. Em qualquer caso, este favor seu será devolvido um dia. Eu não gosto de dever aos outros. Enquanto ela dizia isso, Anxiao já havia entrado em um novo estado, com uma grande mudança de status. Quando se conheceram, Anxiao era apenas uma cobaia fraca e pálida que estava recebendo treinamento. No entanto, ele agora tinha esse tipo de conquista, fazendo Ila se perguntar se tudo isso era realmente realidade. A vida era realmente muito instável. Assim, Ila sempre ficou dividido sobre como enfrentar o atual Anxiao. Ele parecia não precisar mais de sua força, e ela não sabia exatamente como poderia retribuir esse favor. Às vezes, eu realmente não tenho ideia de como conversar com você. Aurora fingiu ser uma idosa, suspirando. Se você pudesse ser menos excêntrico, o número de pessoas reconhecendo você seria 1000 vezes maior do que o número atual. Uma pessoa que requer a aprovação de outros é apenas mais ou menos. Ila franziu a testa. Aurora só pôde sacudir a cabeça em resposta. Embora sempre tenha sido protegida por minha irmã mais velha, às vezes, sinto como se ela fosse realmente a criança. Não muito longe, Erlous e Anxiao tinham acabado de chegar e, depois de ouvir a conversa das duas irmãs, se olharam. Vamos voltar, sinto que não há nada que possa ser feito por você. Anxiao estreitou os olhos. Erlous ficou chocado. DMN sua mãe, você nem perguntou. Você poderia desempenhar um papel mais prático. Capítulo 525. Aurora, você a ouviu. Mesmo se você for meu amigo, eles podem não mostrar nenhum rosto. Anxiao balançou a cabeça. Aurora era uma garota de bom coração e naturalmente estaria disposta a ajudar, mas o mesmo não poderia ser dito de Ila. Essa moça
moça tinha um caráter frio e não gostava de se preocupar com os assuntos dos outros. Além disso, ela era extremamente protetora com sua irmã e provavelmente a impediria de concordar. Mesmo que ela devesse um favor a ele, com seu temperamento obstinado, ela não deixaria sua irmã retribuir. Isso não pode estar certo. Não é muito apenas fazer com que ela use suas habilidades de esper. Erlous ficou ansioso. Há uma razão histórica para isso. Sempre que sua irmã usa suas habilidades de esper, ela precisa exaurir sua própria força vital. Ela já sofreu de algum infortúnio antes e, portanto, é extremamente sensível a esse assunto. Você me prometeu. Erlous se recusou a desistir. Tudo bem então, vou perguntar por você. Anxiao balançou a cabeça desamparadamente e avançou para parar as duas senhoras. O nariz do urso gigante se contraiu. Ele podia sentir um cheiro familiar, e seus olhos do tamanho de grãos verdes estavam fixos em Anxiao, sem saber se Anxiao era seu antigo dono. Somente quando Anxiao acenou, o urso saiu com entusiasmo e rolou na frente de Anxiao, revelando sua barriga para que Anxiao esfregasse. Este urso foi bem criado por você. Anxiao acariciou o queixo do urso, e a sensação peluda do urso era muito melhor do que a de Armon. No passado, este urso ainda podia ser chamado de bebê urso. Agora que tinha alguns metros de altura, Anxiao não podia mais chamá-lo de bebê. Isso mesmo, cresceu extremamente rápido. Estando ao meu lado, minhas habilidades em esper fizeram sua força vital florescer. Aurora sorriu. Afagando o queixo do urso, Anxiao pensou de repente. Se for esse o caso, a qualidade da carne deve ser ótima. O urso que estava rolando no chão de repente congelou no lugar enquanto suas orelhas se erguiam, sentindo que algo estava errado. Por que você nos parou? Ila perguntou. Anxiao então arrastou Erlous para fora e disse. Este é Erlous, meu camarada. Em uma das batalhas, ele foi acidentalmente ferido. Se seus olhos são aguçados o suficiente, você deve ser capaz de dizer que ele tem um braço mecânico. Ila estava completamente sem palavras. Você tem usado o padrão de uma pessoa cega para julgar a visão dos outros? Eu prometi tratar seus membros quebrados e gostaria de pedir ajuda a Aurora. Nem pense nisso. Antes que Aurora pudesse responder, Ila rejeitou Anxiao. A boca de Anxiao começou a se contorcer. Você deve pelo menos fingir que considera. Você entende minha irmã. Ela só é capaz de restaurar os ferimentos de outras pessoas às custas de sua própria força vital. Neste mundo, só permitirei que minha irmã salve uma única pessoa. Essa pessoa é você. Ila de repente fez uma pausa antes de acrescentar. Não pense que nosso relacionamento é extremamente bom. É que te devemos um favor. Além de você, não vamos salvar ninguém. Aurora Dawn of Leaf deu a ela uma força vital incomparavelmente exuberante, e suas células eram capazes de produzir uma força vital especial. A força vital que Aurora tinha era como um balde d'água, e curar um ferimento grave exigiria apenas uma única gota. No entanto, ainda era sua força vital exausta. Enquanto Aurora estava atualmente saudável, ela nunca permitiria que ela desperdiçasse sua força vital dessa maneira. Antes que Anxiao pudesse responder, Aurora interrompeu. Irmã, esta é uma tarefa extremamente fácil para mim e sempre fui ajudada por outras pessoas. Eu gostaria de fazer algo pela Black Star também. Não, Ila rejeitou categoricamente. Irmã, nem sempre você pode tomar minhas decisões por mim, disse Aurora desamparada. Por que você não está disposto a ouvir o que eu te ensinei? O tipo só será intimidado neste mundo, Ila disse exasperada. Esse era o caso agora, e isso aconteceu novamente agora. Quando você vai poder crescer um pouco? Enquanto houver uma primeira vez, todos os feridos virão e te encontrarão. Você sempre vai exaurir sua força vital para ajudá-los? Anxiao imediatamente ficou descontente. Porque parecia que esta senhora o estava repreendendo. Anxiao imediatamente fez com que Philip visse o registro de vigilância e explicasse rapidamente a ele sobre a comoção anterior fora do santuário. As atividades diárias do santuário eram controladas por Bennett, e Anxiao não se incomodava em interferir em tais pequenos negócios. Ele só queria saber o motivo do conflito das duas irmãs. No passado, as duas irmãs viviam em condições difíceis e só podiam contar uma com a outra. Agora que eles haviam passado alguns anos vivendo em paz e se vendo todos os dias, mesmo sendo irmãos biológicos, seus personagens não podiam ser completamente compatíveis. Portanto, o conflito era inevitável. Irmã, por que você está sempre exagerando nas coisas? Eu naturalmente os rejeitarei quando não quiser ajudar, disse Aurora. Além disso, o tio Black Star nos ajudou muito, e eu quero retribuir a ele. Não significa não. Ila então olhou feio para Anxiao e rosnou. Você é nosso benfeitor e, com certeza, retribuiremos esse favor. No entanto, espero que você não pense em tocar na minha irmã. Anxiao estava sem palavras. Essas palavras dela deram a impressão de que ele tinha motivos inescrupulosos. Ela era realmente super protetora. Olhando para as duas irmãs brigando, Erlous olhou para Anxiao e disse desamparado. Você estava certo. É realmente impossível. Vamos lá. Quando as duas estavam prestes a partir, Aurora de repente ergueu a voz e disse com um tom solene. Irmã, você não será capaz de me proteger para sempre e não posso ser uma criança protegida para sempre. Eu sinceramente peço que você não tome minhas decisões por mim. Não, seu pensamento é muito infantil e você não sabe como se proteger. Ila se recusou a ceder. Por que você sempre quer me mudar?
Aurora se irritou pela primeira vez e uma luz dourada brilhou em seus olhos. O tipo de pessoa que mais desprezo é aquele que não precisa de ajuda, mas zomba daqueles que estão dispostos a ajudar os outros. Só quem passou pelo desespero vai entender o quanto você espera por ajuda em tempos de desespero. Eu conheço esse sentimento extremamente bem. Durante as noites em que eu mais precisava de ajuda, orava continuamente para que alguém me salvasse, mas a agulha perfurou minhas veias repetidamente, sem que ninguém jamais estendesse a mão para mim. Você entende essa desesperança? Ila estava com o rosto cheio de culpa. Foi seu descuido que resultou na captura de Aurora pela organização Germinal e em tanto sofrimento. No entanto, ela não foi capaz de fornecer muita ajuda e só conseguiu salvar sua irmã por causa da ajuda inesperada de Anxiao. Ila sempre sentiu que era um fracasso de uma irmã. No passado, Aurora nunca falaria sobre a dor que havia sentido na frente dela, e esta foi a primeira vez que Aurora a culpou. Ila foi pega totalmente desprevenida e não soube o que responder. Sei que você tem uma personalidade forte e, para evitar que enfrente a pressão, fingi ser extremamente otimista sempre que te encontrava, disse Aurora. No entanto, o quão feliz você acha que eu poderia ter sido? Sofri uma dor inexplicável e sei o quão cruel e violento os humanos podem ser. Eu conheço o desespero de estar em uma situação desesperadora, sem ninguém para ajudá-lo. A única coisa que posso fazer é lutar e não me submeter às trevas. Eu me recuso a ter minha personalidade distorcida pela dor e ser preenchida com ódio. Acredite em mim, isso é muito mais difícil do que suportar a dor física que tive de passar. Anxiao me ajudou durante meus momentos de desespero e, portanto, estou disposto a ajudar os outros. Ela então olhou nos olhos de Ila e disse baixinho: não podemos viver no passado para sempre e todos temos que crescer. Irmã, eu te amo, mas não posso ser sua boneca de brinquedo. Tenho meus próprios pensamentos e desejo me tornar o tipo de pessoa que quero ser. Ila abriu a boca e não sabia o que dizer. Anxiao ergueu as sobrancelhas e ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que as duas irmãs acabassem realmente brigando. Parecia que as duas irmãs acumularam muitas frustrações nos últimos anos quando ele não estava por perto. Mesmo que eles tivessem passado por muitas coisas juntos, era impossível para eles serem sempre tão amorosos. Quando não havia inimigos, eles definitivamente acabariam discutindo por causa de seus personagens incompatíveis. Isso era algo que Anxiao havia descoberto com o casal que morava na casa ao lado em sua vida anterior. No entanto, ter uma discussão pode não ser uma coisa ruim. Pelo menos permitiria às duas irmãs se conhecerem melhor. Anxiao balançou a cabeça. Mulheres. Todos ficaram em silêncio e Aurora esfregou a cabeça com vergonha. A atmosfera que ela havia feito tanto esforço para construir desmoronou instantaneamente. Ela então perguntou cuidadosamente: irmã, vou ajudar a tratá-lo, ok? Você já disse tanto, o que mais posso dizer? Você pode simplesmente entender que você não tem essa irmã mais velha. Vá, Ila respondeu. Aurora abriu um sorriso e deu um abraço em Ila. Ao ver isso, Anxiao levou alguns deles para sua sala de modificação de máquinas. Tirando o braço mecânico de Erlous, Aurora apontou a palma da mão para o coto de Erlous. Uma densa luz dourada disparou de suas palmas e entrou no corpo de Erlous. O galho quebrado então começou a crescer como uma planta brotando. Nos últimos anos, Aurora também começou a desenvolver suas habilidades, e ela não precisava mais usar seu sangue para salvar outros. Em vez disso, ela foi capaz de liberar a força vital dentro de seu corpo. Ao lado, Anxiao e Ila ficaram juntos assistindo a cena. De repente, Ila perguntou com um tom complicado: você acha que estou errado? Anxiao se virou para olhar para ela, apenas para vê-la mordendo os lábios com a testa franzida. Ela obviamente ainda estava frustrada com o que acabara de acontecer. Não existe certo ou errado. Todos são diferentes. Mas se você quer minha opinião, acho que faz mais sentido. Este mundo é muito perigoso e os inimigos estão por toda parte. A coisa mais racional a fazer é colocar a sua própria segurança em primeiro lugar. Você realmente concordaria comigo? Ila tinha uma expressão estranha no rosto. Anxiao havia retornado da galáxia quando o planeta estava em perigo. Com seu caráter altruísta, ela pensara que Anxiao apoiaria Aurora. Anxiao encolheu os ombros e acrescentou: mas se você realmente me pedir para fazer uma escolha, eu estaria mais disposto a ser amigo de uma pessoa gentil. Se não fosse pela insistência de Aurora, seu pedido teria sido rejeitado por Ila. Para ele, gostava de quem era mais obediente. Ambas as irmãs estavam cheias de potencial. A habilidade Espergrau S era extremamente rara, e se Ila fosse capaz de crescer às alturas de sua vida anterior, ela seria capaz de esmagar uma dúzia de Erlous com um único dedo. Além disso, as habilidades de Aurora também eram extremamente úteis, e ela era como uma poção de HP ambulante. Quanto a seus personagens contrastantes, Anxiao não se importou nem um pouco. Enquanto fossem talentos úteis para ele, tudo isso não passava de pequenos detalhes. Assim como Amis era extremamente brincalhão, mas não havia muitos que ousassem criticá-la, a força era o mais importante. Não muito tempo depois, o braço de Erlous havia crescido novamente. Faça alguns testes, ele gritou de empolgação. Ah, meu braço está de volta. Aurora enxugou o suor do rosto e disse com alegria: estou feliz por ter podido ajudá-lo. Esfregando a cabeça de Aurora, Anxiao deu-lhe uma série de elogios antes de partir com Erlous. Erlous ficou extremamente satisfeito com seu novo braço e pulou feliz. Voltando ao seu quarto, Anxiao mandou Erlous embora antes de pegar seu comunicador galáctico e se voltar para o canal local do sistema estelar Garton. O plano de contratar os jogadores já estava em andamento, e as habilidades para alcançar o próximo nível de energia também foram obtidas. Agora era a hora de ele ver quando o esquadrão de resgate de Godora chegaria.
A versão 2.0 estava lançada há meio mês, e já era hora de Godora chegar. O Garton Star System fazia parte da região administrativa de Godora, e com tantos planetas sendo atormentados por calamidades ao mesmo tempo, era realmente uma coincidência demais. Godora naturalmente teria suas suspeitas, e a primeira parte em que eles pensariam seria seu arqui-inimigo, Darkstar. Por acharem que isso poderia ser uma armadilha, Godora não fez nenhum movimento precipitado e investigou a situação primeiro. Apenas algumas horas atrás, o comunicador de Anshiao recebeu uma mensagem distrital sobre este assunto. Muitos meios de comunicação galácticos perceberam a situação em Godora e começaram a escrever artigos sobre ela. Como tal, a calamidade atraiu a atenção de muitos, sendo a mídia de Godoran a mais interessada no assunto. Afinal, isso estava acontecendo na região de Godora. Após uma série de relatórios, mais e mais godoranos foram informados da calamidade que suas civilizações aliadas estavam enfrentando e descobriram que sua própria civilização não havia enviado nenhuma tropa de resgate. As vozes dos cidadãos imediatamente soaram para pressionar para que sua civilização enviasse ajuda. Depois de assistir ao noticiário local do sistema estelar Garton, Anshiao ergueu as sobrancelhas e chegou a uma conclusão. Darkstar começou seus planos. Nesse momento, Godora não havia intervindo no assunto, e a notícia da calamidade seria naturalmente enviada pela Darkstar em segredo. Por meio de alguma manipulação e agitação, isso resultou na explosão de todo o evento, fazendo com que Godora se tornasse o centro das atenções de todos. Além de Anshiao, todo o sistema estelar pensou que isso era uma calamidade repentina e desconhecida, mas ninguém sabia que era realmente parte dos planos da Estrela Negra. Se meu palpite não estiver errado, as forças do Darkstar já deveriam estar escondidas no planeta Aquamarine. Os olhos de Anshiao brilharam enquanto ele pensava consigo mesmo. Capítulo 526. Equipe de resgate de Godoran. Em algum lugar do planeta Aquamarine havia uma terra repleta de concentrações extremamente altas de radiação nuclear. O ambiente estava desolado e cheio de decomposição, com fumaça espessa e poeira enchendo cada centímetro da área. O céu azul estava coberto pela névoa e uma espessa camada de cinzas brancas cobria o solo. Sem uma única mancha verde até onde a vista alcançava, o lugar parecia totalmente desprovido de vida. Neste momento, havia mais de uma dúzia de naves espaciais estreitas, do tipo vai-vem, silenciosamente estacionadas na área. Um grupo de godoranos mestiços estava mexendo em um monte de máquinas de aparência estranha. Este grupo era uma força de vanguarda comum da Darkstar, com apenas o líder tendo alcançado o grau B. Seu principal objetivo era se infiltrar e se esconder, sem qualquer necessidade de lutar. Até mesmo suas espaçonaves foram mantidas em modo furtivo, protegendo-se de todos os tipos de equipamentos de detecção. A frota de Anshiao já havia feito a varredura de todo o planeta uma vez, mas finalmente não foi capaz de descobrir esta pequena força. Darkstar havia investido a maior parte de seus recursos em várias formas de tecnologia furtiva e anti-rastreamento, ou então eles teriam sido eliminados há muito tempo. Darkstar havia colocado uma equipe de infiltração em cada um dos planetas que mantinham a fonte de mutação. A missão deles era monitorar o desastre de perto, usando máquinas especializadas para observar o estágio de crescimento do corpo principal da fonte de mutação a fim de determinar seu crescimento. Este conjunto de máquinas foi um presente do mesmo negociante da fonte de mutação, um negociante de armas interestelar verdadeiramente bondoso. No entanto, a vanguarda não tinha conhecimento da localização da fonte de mutação e não tinha a intenção de procurá-la. Esta foi a ordem dada a eles pelo alto escalão. Na verdade, um mês atrás, essa vanguarda da Darkstar havia se infiltrado com sucesso no planeta Aquamarine. No entanto, eles não mostraram seus rostos, em vez disso, contaram com tecnologia virtual avançada para se conectar com os satélites das 6 nações. Através deste compartilhamento de visão, eles foram capazes de observar o desastre de mutação e a destruição provocada no planeta. No entanto, eles não se preocuparam com essa inteligência. Só depois que o Black Star apareceu é que a equipe de vanguarda começou a prestar atenção, transmitindo a notícia para o quartel-general. Os chefes de comando estacionados na sede da Darkstar estavam extremamente preocupados com o desenvolvimento do plano, e com o Black Star fazendo com que perdessem um de seus veteranos da última vez, eles o trataram como um inimigo. Esta notícia os fez sentir alguma surpresa, mas após uma rodada de discussão, eles descobriram que a razão pela qual Black Star apareceu de volta no planeta Aquamarine não foi por causa deles. Eu investiguei isso, e o planeta Aquamarine é na verdade a cidade natal do Black Star. É apenas uma coincidência que escolhemos este planeta, e o planeta Aquamarine deve ter alguns meios de se comunicar com a Estrela Negra. Agora que o desastre aconteceu, eles provavelmente solicitaram a ajuda do Black Star, trazendo assim tal situação. O aparecimento do Black Star não tem nada a ver conosco. Na verdade, esta é a explicação mais plausível. Nós ficamos na escuridão. Até agora, ninguém deveria saber que este desastre de mutação é o nosso plano. O esquadrão de ajuda humanitária de Godora está para chegar aos vários planetas. Apenas mais uma Estrela Negra é apenas mais um reforço, e o planeta Água Marinha é apenas um de nossos muitos planetas. Isso não afetará nossos planos. Embora fossem hostis a Anshiao, seu plano era mais importante. Para não alertar o inimigo, Darkstar rejeitou a ideia de atacar Anshiao. Além disso, após investigação, eles descobriram que ele possuía um Black League Stealth e poderia correr a qualquer hora que quisesse sem que eles pudessem obstruí-lo. Aos olhos deles, era uma coincidência que Anshiao tivesse aparecido, e isso não afetaria o quadro geral. Não havia necessidade de ficarem ansiosos e se revelarem, a missão era ainda mais importante. O desastre da mutação era o núcleo do plano do Darkstar, e a parte crucial estava nas próximas etapas.
Tudo o que precisavam fazer era esperar a oportunidade. Nos dias seguintes, os problemas regionais dentro do sistema estelar Garton tornaram-se mais intensos. Enquanto as outras civilizações avançadas assistiam do lado de fora, ninguém queria ajudar. Os planetas azarados estavam todos situados ao redor da região administrativa de Godora. Portanto, de acordo com os regulamentos diplomáticos, o problema deveria ser tratado por Godora. As outras civilizações avançadas não se preocuparam em colocar as mãos neste caso, mas ninguém as censurou. No entanto, se Godora não conseguisse lidar com os planetas em sua região administrativa, isso seria uma mancha em seu nome. Enviar ajuda para desastres era opcional, é claro, mas afetaria o status da civilização e sua posição dentro do anel estelar despedaçado. Seus aliados no sistema também começariam a reavaliar seu relacionamento com Godora. Como membro da Lawful Faction, eram algumas regras a serem observadas. Para que Godora reforçasse seu status de partido dominante no sistema estelar Garton, eles precisavam conter a turbulência da opinião pública. Como tal, eles não ficariam parados e enviariam esquadrões de ajuda humanitária por motivos humanitários. As naves espaciais partiram uma após a outra da estação espacial em Godora, seguindo em direção aos diferentes planetas em cada zona estelar. As 6 nações finalmente receberam a notícia de que a nave Godoran estava indo em direção ao planeta Aquamarine. Os escalões superiores das 6 nações ficaram tão tocados que quase choraram. Depois de sofrer por mais de um mês, Godora finalmente lembrou que era o pai de todos esses países e estava disposto a aparecer. A tecnologia do planeta Aquamarine foi naturalmente incapaz de descobrir a fonte do desastre de mutação, mas eles acreditavam que a tecnologia Godoran poderia definitivamente fazê-lo. Com a ajuda de Godora, o desastre logo seria solucionado. Mesmo que as 6 nações tivessem cedido a Anshiao para solicitar ajuda, o status de longa data de Godora para as 6 nações não seria enfraquecido tão facilmente. Black Star havia prometido a eles que o desastre de mutação seria removido no futuro, mas atualmente ele não tinha como identificar a origem do desastre. Isso não poderia resolver suas necessidades urgentes atuais. Consequentemente, para o problema do desastre da mutação, as 6 nações ainda depositariam mais confiança em Godora do que no Black Star. No dia da chegada da espaçonave Godoran, as 6 nações lideraram uma delegação de altos funcionários para esperar no local de pouso combinado, cujas coordenadas haviam enviado a Godora com antecedência. Esta é a primeira vez que a civilização Godoran surge em grande escala. Temos que trazer à tona a melhor etiqueta ao recebê-los. Poder ver a frota de Godora foi um grande acontecimento para toda a civilização. Mesmo que as 6 nações estivessem atualmente em uma situação difícil, elas conseguiram recuperar alguma aparência de lei e ordem. Para garantir que receberiam graciosamente seu salvador, as 6 nações não ousaram maltratá-los e, na verdade, prepararam uma grande cerimônia. No entanto, as 6 nações também ficaram perdidas. Esta foi a primeira vez que eles se encontraram com uma civilização galáctica. Eles desconheciam a cultura dos Godoranos e não sabiam qual era a situação na galáxia. Eles estavam com medo de causar qualquer mal-entendido. Nesse dia, os centros de astrologia das 6 nações mantiveram sua atenção no céu o tempo todo. A missão deles era ser o primeiro a descobrir os vestígios das naves Godoran. À tarde, quando o sol estava mais forte, uma frota entrou lentamente na atmosfera do planeta Água Marinha. Naves espaciais douradas emergiram das nuvens, voando lentamente sobre o planeta Aquamarine. Essas imagens de satélite foram imediatamente transmitidas às 6 nações. Os líderes se animaram, preparando-se com o coração ansioso para receber os Godoranos no ponto de aterrissagem. Neste momento, os observadores enviaram repentinamente um relatório urgente. Isso não está certo, os Godorans mudaram repentinamente de curso. Eles não estão mais se aproximando de nós. O que? Os oficiais que estavam estacionados no local de pouso ficaram chocados e rapidamente se referiram às imagens do satélite. Tudo o que viram foi a frota de Godoran não se aproximando de sua localização predeterminada, mas em vez disso indo em direção ao santuário. Os olhos dos líderes das 6 nações instantaneamente arregalaram de descrença. As trocas entre civilizações deveriam tecnicamente ser feitas pelas 6 nações, e além disso, foram elas que solicitaram ajuda. Por que Godora os jogou em um canto e, em vez disso, correu para o Black Star? Eles eram os verdadeiros governantes do planeta. Eles inicialmente queriam entrar em contato pessoalmente com os Godorans, exibindo a etiqueta do planeta Água Marinha. No entanto, a realidade se mostrou diferente de sua imaginação. A cerimônia de boas-vindas cuidadosamente preparada foi perdida, e os escalões superiores das 6 nações quiseram chorar, mas nenhuma lágrima poderia sair. Eles só tinham um pensamento. Para Godora, será que toda a civilização do planeta Água Marinha não pode se comparar a uma estrela negra? Os líderes das 6 nações apenas sentiram uma onda de humilhação subir às suas cabeças enquanto pensavam sobre o conteúdo de sua conversa com Anshiao. Se você deseja falar em termos iguais, você primeiro tem que deixar o planeta. As naves espaciais douradas pairaram fora do santuário, e os jogadores correram em massa para cercá-los, exclamando. Bennett sabia das 6 nações solicitando ajuda de Godora, mas ele não esperava que a frota viesse. Ele também correu apressadamente para recebê-los. Zumbir. A parte inferior de todas as espaçonaves se abriu, lançando raios gravitacionais amarelos. Os Godoranos apareceram um a um, como se os navios estivessem botando ovos. O esquadrão de ajuda humanitária lentamente se aproximou do solo, o chefe de comando sendo Nagakin. Havia uma série de novas áreas residenciais fora das paredes do santuário para acomodar os refugiados.
Quando os soldados e refugiados viram essa cena, suas bocas se arregalaram, seus rostos preguiçosos. Esta foi a primeira vez que eles viram Godorans, e eles estavam curiosos e nervosos, olhando para os alienígenas sem piscar. Bennett tinha visto Anxiao capturar um deles no passado, então ele conseguiu manter uma imagem calma enquanto se aproximava. Respeitados amigos godoranos, sou Bennett, atualmente encarregado de guarnecer este santuário. Represento o planeta Aquamarine ao dar as boas-vindas a todos vocês e agradeço por sua generosidade em fornecer ajuda. Nosso planeta precisa desesperadamente de sua ajuda. Nagakin não falou, mas em vez disso apontou para as espaçonaves pairando sobre o santuário. Usando o tradutor, ele disse em um tom severo: o que há com as naves espaciais aqui? O planeta Aquamarine era um planeta simples e as tropas de Godoran naturalmente sentiam uma sensação de superioridade. Eles não colocaram os nativos em seus olhos, mas para realmente ver uma frota de navios interestelares lá, eles não puderam deixar de ficar curiosos. A razão para os Godorans mudarem de curso para o santuário não foi porque eles sabiam que Anxiao estava presente, mas sim, eles descobriram a frota sob o comando de Anxiao. Assim, Nagakin ordenou que as tropas mudassem de curso, não pousando nas coordenadas acordadas. O objetivo era investigar o motivo do surgimento da frota. Nagakin possuía a força de um super grau de calamidade, e até mesmo a aura que ele inconscientemente exibiu foi o suficiente para fazer o coração de Bennett apertar. Ele podia sentir uma aura perigosa da pessoa à sua frente, causando-lhe medo. Por um momento, ele se esqueceu de como falar. Nesse momento, Anxiao apareceu no meio da multidão e riu. Nagakin, nos encontramos novamente. É você? Nagakin arregalou os olhos. Sua expressão severa se dissipou imediatamente como nuvens de tempestade após uma chuva, deixando uma expressão de alegria. Ele explodiu em gargalhadas, dando grandes passadas para dar a Anxiao um apaixonado abraço de urso. Na última batalha, quando trabalharam lado a lado, Anxiao deixou Nagakin profundamente impressionado com relação à sua força. Ele não conseguia esquecer Anxiao e imediatamente o reconheceu de relance. Blackstar? Ah, pensar que você está aqui também. Comparado ao desdém que Nagakin tinha para com as pessoas do planeta Água Marinha, ele era jovial com Anxiao, literalmente uma diferença entre o céu e a terra quando comparados um ao outro. Ouvindo sua exclamação, as pessoas atrás de Nagakin soltaram um burburinho de conversa. É mesmo o Blackstar? Aquele que matou um super grau de calamidade junto com o comandante Nagakin. Os Godoranos esconderam sua arrogância, deixando escapar expressões de surpresa enquanto conversavam. Vendo a dupla, Bennett deixou sua surpresa aparecer, gaguejando em descrença. Vocês dois se conhecem? Anxiao largou Nagakin, sorrindo, enquanto ele respondia. Eu não te disse antes? Tenho muitos amigos na região interestelar. Bennett só conseguiu assentir entorpecido. Ele se lembrava de Anxiao mencionando isso antes, mas ele não sabia as circunstâncias exatas. Ao ver de repente o comandante de Godoran chamando Anxiao de irmão, só então ele teve uma imagem mais clara do status de Anxiao na região interestelar. Você parece ter se adaptado melhor do que eu imaginava. Bennett suspirou ao responder em um tom complicado. No passado, Anxiao uma vez convidou Bennett para se juntar a ele, mas ele escolheu permanecer no planeta Água Marinha. Agora, a disparidade entre os dois já estava tão distante. Ele próprio quase morreu de susto com a aura do comandante, mas a outra parte parecia ser muito amigável com Anxiao. Bennett experimentou apenas um momento de angústia e rapidamente recuperou sua atitude original, secretamente feliz por Anxiao. De longe, os jogadores estavam todos sussurrando. Pensar que os Godoranos também vieram ao nosso planeta. O comandante oposto parece ser alguém familiar para nós. Lembro que nos vídeos de Boom It Dog, o chefe tinha uma boa relação com os Godorans. Esses devem ser os reforços que o próprio chefe chamou para ajudar. Isso é loucura, a cabeça realmente tem algum status. Você realmente não tem conhecimento. Você acha que o termo Black Star Network foi cunhado para se divertir? Desde que Anxiao começou a recrutar os jogadores, a maneira como eles se dirigiam a ele começou a mudar. Eles não o chamam mais de Estrela Negra, em vez disso mudando para o termo Cabeça. Mesmo aqueles jogadores que não haviam ingressado no grupo mercenário também passaram a chamá-lo assim, pois isso fazia com que os jogadores se sentissem mais próximos dele. Em pouco tempo, esse título se tornou popular nos fóruns e permaneceu como seu novo apelido. Como os vídeos de Boom It Dog gravaram muitas histórias do grupo mercenário da Estrela Negra, os jogadores sabiam que Anxiao não só tinha o apoio do dragão flutuante, mas também alianças com muitos dos famosos grupos mercenários da galáxia. Além disso, eles até tinham um bom relacionamento com muitas das civilizações legais. Assim, alguém brincou com o termo Black Star Network. Muitos deles achavam que realmente fazia sentido. Depois de ver os vídeos, eles ressoaram com o nome e isso rapidamente se tornou uma tendência. A inteligência dos jogadores era, no entanto, limitada e eles ainda não sabiam que o Mutation Disaster era o esquema jogado entre Godora e Darkstar, e eles também não sabiam que foram as 6 nações que solicitaram a ajuda de Godora. Resumindo, eles não sabiam de nada e, portanto, neste momento, ainda pensavam que a frota de Godoran havia sido convocada por Anxiao. Na verdade, é a rede Blackstar. Nagakin ficou exultante por um tempo, mas de repente ele se lembrou de sua própria missão e levantou uma questão. Isso mesmo, por que você está aqui? A expressão de Anxiao não mudou quando ele respondeu. Este planeta é minha cidade natal e meu objetivo é o mesmo que o seu. Também estou aqui para impedir o desastre, e agora é a hora em que preciso da ajuda dos Godoranos. Não vamos demorar. Vamos entrar e conversar.
Capítulo 527. Atmosfera tensa. Então, é assim. Nagakin respirou profundamente. Como a equipe de Godoran havia acabado de chegar, eles precisavam de inteligência. Todos se reuniram em uma sala de reunião e, nos 10 minutos seguintes, Anxiao descreveu os eventos do último mês que levaram ao desastre de mutação. Ele também falou sobre a situação atual do planeta Água Marinha, permitindo a Nagakin entender melhor a situação. Black Star, você deveria ter lido as notícias regionais. Não apenas o desastre está ocorrendo neste planeta, o Departamento de Guerra e o Departamento de Investigação implantaram muito mais equipes de ajuda humanitária também. Com tantos planetas sofrendo desastres, sentimos que este incidente é embaraçoso para nós. Então há alguém do meu nível liderando todo o partido, Nagakin disse em um tom baixo. Anteriormente, você me explicou o princípio por trás da fonte de mutação. Esse tipo de arma bioquímica raramente é visto e, embora eu não saiba de onde você tirou sua inteligência, acredito que você tenha algumas pistas sobre o que está acontecendo nos bastidores. Os olhos de Anxiao brilharam. Em sua vida anterior, Godora não entendeu o propósito do desastre de mutação, então sua eficiência inicial em fornecer ajuda ao desastre foi baixa. Isso permitiu que a fonte de mutação crescesse desinibida. Atualmente, sua inteligência havia apontado um caminho adequado para os Godoran seguirem, o que sem dúvida aumentaria a barra de progresso da missão Desastre da Mutação. O dano geral para este enredo pode ser muito menor do que em sua vida anterior. No entanto, dizer a eles que essa inteligência tinha prós e contras. Não era o momento oportuno para revelar todas as suas cartas, mas Godora precisava de alguma inteligência para que elas pudessem iniciar seu trabalho. Assim, Nagakin conectou os pontos e ficou convencido de que Anxiao sabia mais sobre o assunto. Quanto ao fato de que o desastre de mutação foi um esquema da Estrela Negra, Anxiao nem mesmo planejava dizer isso a Godora. Houve muitas razões para isso. O ponto mais crucial por trás disso era que ele não poderia obter muitos benefícios ainda, bem como o fato de que os esquemas de Darkstar existiam em muitas camadas. Este foi apenas o começo, e com base em sua vida passada, mesmo se ele dissesse a Godora que a fonte de mutação foi colocada pela Darkstar, eles só perceberiam a conspiração no momento em que Darkstar lançasse seus planos. Era tão bom quanto não contar nada a eles. Embora Anxiao entendesse os planos da Estrela Negra, ele estava claro que se saísse com tudo, isso ultrapassaria o escopo do que era considerado razoável. Mesmo um previsor não seria capaz de fornecer informações tão detalhadas. Isso apenas faria Godora suspeitar que ele possuía um canal especial para obter inteligência, com o resultado final de atrair problemas para si mesmo. As desvantagens superaram os benefícios. Portanto, Anxiao não planejava ajudar Godora a entender que se tratava de uma conspiração de Darkstar. Em vez disso, ele queria que eles caíssem na armadilha, o que seria benéfico para ele. Darkstar comprou a fonte de mutação como uma ferramenta para desencadear um desastre, e eles cavalgaram em sua singularidade de que não havia uma maneira rápida de resolver isso. O único método seria entregar a fonte original da mutação em suas mãos e permitir que Godora fabricasse uma cura. Para maximizar seus benefícios, ele naturalmente não poderia entregar o item quando o perigo não surgisse. Somente quando Godora caiu na armadilha e estava com pressa, ele poderia revelar a fonte da mutação, permitindo-lhe obter o máximo de benefícios. Quanto à suspeita da outra parte quando entregou a fonte da mutação, Anxiao há muito se preparava para isso. Durante o incidente da conta da mensagem secreta, Anxiao implicou o dragão flutuante em todo o caso. Quanto à fonte em suas mãos, ela poderia ser explicada como o dragão flutuante ajudando-o a destravar a conta e mantendo a coisa segura. Assim, ele pegou os benefícios em suas próprias mãos enquanto transformava o dragão flutuante no bode expiatório. Com base na posição de Amis, Darkstar não ousaria ir contra ela, e Godora não poderia ser incomodado de qualquer maneira. Assim, seu nível de perigo diminuiria. Ele poderia até permitir que o dragão flutuante tivesse maior favorabilidade aos olhos de Godoran. Anxiao quase se comoveu com a ideia que colocou no plano. Os pensamentos passaram por um instante, e Anxiao não mostrou nenhuma anormalidade em sua expressão facial. Ele respondeu suavemente a Nagakin. Você está enganado. Certa vez, testemunhei uma implantação em grande escala dessas armas bioquímicas durante uma de minhas missões, então fui ao departamento de inteligência para coletar informações. Ao mesmo tempo, como sou um membro acadêmico do Conselho de Pesquisa do Espaço-Tempo, consegui obter exemplos semelhantes de seus repositórios. No entanto, não sei o culpado por trás desse ataque bioquímico. Parando por um momento, Anxiao balançou a cabeça antes de continuar. Mas este assunto é realmente duvidoso. Se você me pedisse para adivinhar, provavelmente apontaria para seu inimigo Darkstar. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Darkstar sempre foi contra nós, mas de repente eles começaram a se esconder e a se agitar 2 anos atrás. Nagakin assentiu solenemente em resposta. Eu acredito que deve haver um esquema maior por trás de tudo isso. Infelizmente, não temos evidências de que eles estão por trás disso. Anxiao riu levemente. Com seu péssimo caráter, acredito que eles estão explodindo de tentar segurar o fato de que este é o esquema deles. Ouvindo isso, o rosto de Nagakin mostrou frustração. Era verdade, Darkstar não ligava para gentilezas de forma alguma. Em qualquer caso, devemos fornecer ajuda humanitária. Anxiao pulou levemente o tópico, deixando Nagakin pensando se Darkstar estava por trás dessa trama. Ele havia sugerido o suficiente. Podemos cooperar.
Cheguei alguns dias antes de vocês. Na minha opinião, podemos organizar nossos problemas atuais em 2 tarefas. Nagakin controlou suas emoções, ouvindo com atenção. Se a pessoa que sugeriu o plano fosse das 6 nações, provavelmente não o teria adotado, mas seguido seus próprios planos. No entanto, Black Star era diferente. Ele havia obtido as qualificações para ter um diálogo de iguais com ele, então Nagakin estava disposto a ouvir Anxiao. O primeiro seria tratar e salvar os refugiados. Já comecei com isso e, no momento, parece muito eficaz. No entanto, há mais de 1 bilhão de pessoas neste planeta, com centenas de milhões de pessoas em perigo. Em lugares que nossos olhos não alcançam, pode haver milhares de pessoas morrendo a cada dia. Se isso não for contido no tempo, as consequências serão inimagináveis. Nagakin acenou com a cabeça em resposta. Era realmente uma questão urgente. Se todos acabassem morrendo, quem eles estavam tentando salvar? A segunda questão é descobrir a origem deste desastre e apagá-lo de uma vez por todas. Isso requer a ajuda de Ghidorah, pois a tecnologia presente no planeta Aquamarine é totalmente inadequada para lidar com tal situação. Se quisermos desvendar essa arma bioquímica, precisaremos produzir o antídoto correspondente. A equipe de socorro ao desastre não ficaria no planeta indefinidamente. O objetivo principal era pesquisar a origem do desastre antes de ter ideias para resolver o problema. As 2 sugestões também estavam dentro do plano que Nagakin havia pensado, então ele simplesmente agiu vigorosamente na execução. Após o término da reunião, ele imediatamente trouxe sua equipe de resgate para iniciar a operação, deixando apenas alguns pesquisadores dentro do santuário para fazer experiências com os infectados. Isso foi para confirmar os parâmetros do surto do vírus. Quanto ao resto, eles procederam ao encontro com as 6 nações, conectando-se com o regime do planeta Água Marinha. A equipe de resgate começou a operar em plena capacidade, ao mesmo tempo cooperando com as 6 nações para aumentar a produção dos supressores. Isso ocorreu por causa da fundação que Anxiao havia estabelecido. Se ele não compartilhasse a receita do supressor com as 6 nações, teria sido outra cena. Claro, as ações específicas para resgatar os refugiados ainda teriam que ser realizadas pelas próprias 6 nações. A equipe de Ghidorah não tinha recursos suficientes e não desperdiçaria tanta energia com questões tão insignificantes. As 6 nações contaram com o apoio dado pelos Ghidoranos, restaurando o moral dos cidadãos. Isso foi evidentemente útil, pois muitos refugiados no deserto correram para as 6 nações no momento em que receberam a notícia de sua segurança, permitindo-lhes aliviar a pressão sobre o santuário. Por todo o vasto território, um grupo de refugiados com roupas esfarrapadas caminhou na direção das 6 nações. Nos primeiros dias do desastre de mutação, grandes bandos de pessoas haviam evacuado das cidades, pois não se atreviam a viver próximos uns dos outros. A partir de agora, mais da metade da população era formada por refugiados que viviam na selva. Devido ao perigo no deserto, junto com os refugiados sendo deixados por conta própria, 70 a 80% das pessoas morreram durante a viagem. No entanto, como as 6 nações estavam ocupadas tentando estabilizar a lei e a ordem, elas não podiam poupar esforços. A produção dos supressores nunca seria capaz de satisfazer o número de refugiados presentes, mas não significava que eles poderiam ignorar os refugiados. Eles tiveram que ser procurados e recebidos de volta. Assim, os jogadores entraram na mira dos refugiados. O grupo mercenário de Anxiao consistia de poucos imortais, que eram a Frenzied Sword e companhia. No entanto, ver tantos dos supostos imortais lá, seria estranho se Nagakin pudesse permanecer sem surpresa. No entanto, este cenário já fazia parte do planeta Água Marinha há alguns anos, por isso era considerado um fenômeno único do planeta Água Marinha. Eles trataram esse grupo de pessoas como uma espécie especial nascida no planeta Água Marinha. Alguns anos atrás, um investigador de Ghidorah foi ao planeta Aquamarine e registrou tal cenário. No entanto, a conclusão da investigação foi vaga e, portanto, não recebeu muita atenção. Nesse ponto, Nagakin sentiu que os inumanos eram estranhos, mas também estavam muito dispostos a ajudar no resgate do desastre. Assim, ele tentou entrar em contato com eles. Em sua vida passada, a facção Ghidoran de Nagakin atraiu vários jogadores para se juntar a eles, trazendo-os para o espaço, mas agora que o notável Anxiao veio primeiro, a atração de Nagakin tinha seus limites. Uma boa parte dos jogadores estava definitivamente interessada na facção Ghidoran, mas eles preferiam Anxiao. Não era apenas preferência. Pode ser chamado de amor neste nível. Claro, Nagakin não sabia que a Estrela Negra era o oponente oculto que ele tinha que enfrentar e ainda não sabia que Anxiao havia tirado sua coisa mais preciosa. Mesmo sabendo que Black Star recrutou muitos daqueles inumanos, Nagakin não pensou muito nisso. Anxiao era um nativo deste planeta e os inumanos eram naturalmente seu povo. Portanto, não era de se surpreender que eles seguiriam o Black Star. Isso não impediu Nagakin de dar missões aos jogadores e, ainda mais surpreendente, os jogadores estavam dispostos a ajudá-lo em suas tarefas. Exatamente como Anxiao previu, o Esquadrão de Ajuda Humanitária de Ghidoran trouxe consigo uma substituição do sistema monetário. A moeda original do planeta Água Marinha já estava perto do colapso, e a moeda Enas, comumente usada no espaço sideral, estava sendo divulgada. Embora o santuário também tivesse missões, em comparação com as recompensas dadas pelos Ghidoranos, não havia comparação entre os dois.
Os jogadores deixaram claro que o Enas era a verdadeira moeda que poderia ser usada no futuro, então o lado a ser ajudado em suas missões estava claro. As missões emitidas pela equipa de Godoran também tinham um limite, pelo que eram sempre tratadas como bolos quentes entre os jogadores. Além disso, com a loja da facção de Anxiao aguçando seu apetite, os jogadores odiavam o fato de não poderem ganhar dinheiro suficiente para atualizar seus equipamentos. Anxiao definitivamente não distribuiria missões que recompensassem Enas, era impossível obrigá-lo a fazer algo assim. No entanto, ele usou sua relação com Nagakin e lançou algumas missões onde a recompensa poderia ser reivindicada de Nagakin, permitindo que os jogadores de sua facção aceitassem essas missões. O significado era claro, se eles se juntassem ao grupo mercenário da Estrela Negra, eles obteriam missões melhores dos Godoranos. Isso refletia a posição de Anxiao sobre lucrar por meio do grupo mercenário. Não somos os produtores das missões. Somos apenas intermediários. Usar a rede do grupo mercenário e o boca a boca para obter tarefas de emprego, como emprestar flores para oferecer a Buda e distribuí-las aos jogadores, criaria recursos infinitos para eles, que os jogadores então gastariam com eles. Isso era equivalente a pegar o dinheiro dos NPCs e dar para ele mesmo. Os jogadores, neste caso, eram como as abelhinhas trabalhadoras, e essa configuração se assemelhava a um sistema de produção completo, ao qual Anxiao não precisava prestar atenção para colher os benefícios. Os jogadores atuais iriam testemunhar os benefícios de estar no grupo mercenário, e aqueles que ainda não haviam se juntado seriam ainda mais pressionados. Nos fóruns, todos discutiram os prós e os contras de se juntar à facção Godoran ou ao Black Star Mercenary Group, e a conclusão final foi que o Black Star Mercenary Group ofuscou Godora. Juntar-se à facção Godoran apenas permitiria que eles aceitassem missões, mas juntar-se ao Black Star permitiria a eles, com base nas imagens de Boom It Dog, uma grande variedade de tarefas infinitas. Embora os jogadores não tenham realmente sentido o significado por trás disso, no momento em que entrassem no espaço sideral, o que era uma conclusão precipitada, as coisas seriam diferentes. Apenas as especulações nos fóruns fizeram com que os jogadores percebessem o quão impressionante era a facção Black Star. A Black Star Network não era apenas para exibição. As bases que Anxiao havia estabelecido durante a versão 1.0 estavam lentamente começando a se desdobrar. O Garton Star System ainda estava relatando notícias do desastre, e as pesquisas mostraram que quase todos os Godorans apoiaram o envio de esquadrões de socorro ao desastre. Os cidadãos também realizaram todos os tipos de bênçãos, simpáticos à experiência de seus aliados. A intervenção da equipe de resgate melhorou muito a situação do planeta Água Marinha. Depois de vários dias, os refugiados tratados atingiram um novo recorde. É uma pena que os pesquisadores nunca tenham tido avanços nesse período. Como só podiam entrar em contato com o vírus por meio dos infectados, era difícil obter qualquer efeito a curto prazo. Anxiao tinha certeza de que havia pessoas do Darkstar observando a situação do socorro. No entanto, parecia que eles não haviam feito nenhum movimento nos últimos dias. Nagakin e os outros ainda estavam no escuro, mas Anxiao teve a sensação de que uma atmosfera tensa estava se formando. Agora que o planeta Aquamarine parecia que a situação estava melhorando, parecia que a situação poderia ser estabilizada. No entanto, Anxiao sabia que o desastre da mutação não seria tão simples assim. No momento em que a fonte de mutação avançasse para o próximo nível, o efeito aumentaria ainda mais, e mesmo aqueles que haviam sido injetados com os supressores antes seriam afetados mais uma vez. A dosagem teria que ser aumentada para que fossem imunizados. Atualmente, o rendimento era a maior limitação, e quanto mais pessoas que foram salvas agora, mais tarde precisariam ser abandonadas. Os problemas relacionados a isso seriam difíceis de pensar. Além disso, quanto mais alto o estágio de crescimento do vírus da mutação, mais sua inteligência aumentaria. Naquela época, a condição de ocorrência da doença não seria mais tão descontrolada como atualmente, e haveria motivos para suas ações, durante o qual, não apenas os cidadãos comuns seriam afetados, mesmo os supers mais fracos cairiam sob seu controle. Seguindo o crescimento da força do vírus, ele infectaria lentamente pessoas ainda mais fortes. O mais assustador do vírus era que, ao atingir um determinado estágio, o vírus causava danos irreparáveis ao cérebro a cada ataque. Após um longo período de tempo, sua capacidade de pensar irá degenerar lentamente e aqueles com o vírus experimentarão um estímulo sem precedentes. O prazer que sentiam seria muitas vezes o do acasalamento e viciante. Chegaria a um ponto em que eles recusariam inconscientemente os supressores, buscando ativamente a doença e permitindo que ela destruísse os últimos vestígios de sua sanidade. Esse foi o pior cenário possível. Como Anxiao estava ciente de tal assunto, isso significava que em sua vida anterior, o vírus havia atingido esse nível. Se este desastre de mutação não pudesse ser resolvido, a solução final seria abandonar o planeta e levar todos os sobreviventes com eles. Este foi o pior fim, e o planeta Sunil foi um bom exemplo disso. O tratamento dos refugiados nos planetas do Mutation Disaster não seria necessariamente melhor do que o do povo Sunil. No final, havia uma grande chance do fim de sua civilização. A situação ainda não havia chegado a esse estágio, mas Anxiao não estava tão otimista quanto os outros. Embora Darkstar tivesse sofrido algumas perdas para ele, a outra parte ainda era um cachorro feroz. Além do socorro ao desastre, Anxiao também estava acompanhando o pedido de Anis, pedindo aos Godorans que investigassem as pistas. A outra parte concordou com isso. O mais surpreendente foi que Nagakin chegou a uma conclusão extremamente rápido, identificando a identidade do Godoran que Anis havia conhecido. E a verdade disso superou em muito suas expectativas.
Capítulo 528. Nova pista. Angorá, um cidadão puro sangue de Godoran. Uma vez viveu no planeta Mãe antes de mudar para o planeta Colônia Galtim. Família monoparental em más condições de vida. Membros da família faleceram, sem cônjuge ou parentes. Graduado em escola pública. Não tínhamos empregos de tempo integral e só temos registros de alguns empregos de meio período. O tempo total de trabalho é inferior a 7 meses. Preso por alguns dias por causa de brigas, e o último registro de sua atividade é há mais de 10 anos. Na sala, Anis e Bennett estavam sentados do lado oposto enquanto Anxiao lia este documento antes de passá-lo para os dois lerem. Esta informação foi dada a ele por Nagakin. Ao realizar uma combinação com o retrato, a IA de Godora foi capaz de travar facilmente no alvo no banco de dados. Em uma civilização galáctica, os detalhes de todos os cidadãos eram registrados e eles precisavam usar suas identidades individuais para todas as atividades diárias. Todas as suas atividades também seriam alimentadas de volta no banco de dados principal. O centro de armazenamento de uma civilização de alto nível não seria apenas um único banco de dados. O banco de dados seria apenas o maior backup. Fora isso, quando os dados estivessem sendo transmitidos para o banco de dados principal, ele passaria por alguns nós de retransmissão, e um backup seria feito nesses nós. Assim, mesmo que o banco de dados principal ficasse inativo, todas as informações não seriam perdidas e poderiam ser facilmente recuperadas dos nós de retransmissão. Os detalhes pessoais dos cidadãos seriam naturalmente informações confidenciais, mas com o status de Nagakin, era extremamente fácil obter acesso ao banco de dados. De acordo com a lei, as informações pessoais dos cidadãos não podiam ser divulgadas a estranhos. No entanto, as regras estavam mortas, enquanto as pessoas estavam vivas. Nagakin sempre quis construir um bom relacionamento com a Black Star, e se a Black Star quisesse apenas uma informação tão simples, os escalões superiores também fechariam os olhos para o assunto. Afinal, a força conferia privilégios especiais a um indivíduo. Claro, Nagakin também perguntaria por que Anxiao estava investigando essa pessoa, e Anxiao não escondeu nada dele. Ele disse que um amigo conheceu um Godoran estrangeiro no planeta Aquamarine. Quanto às suposições de Anis, que não tinham nenhuma evidência para apoiá-las, naturalmente não havia necessidade de revelá-las. É ele bem. Depois de dar uma olhada no retrato no arquivo, Anis confirmou que este era o misterioso Godoran que ele conheceu no planeta Água Marinha. Percebendo que a foto no arquivo parecia muito mais jovem, Anis não pôde deixar de perguntar: quantos anos ele tem? Segundo a data de nascimento, Angorá já tem mais de 90 anos. A expectativa de vida de um Godoran é cerca de uns 5 vezes a sua, mas o universo raramente o calcularia como tal. Com uma câmara de hibernação que sustenta a vida, é possível retardar bastante o envelhecimento. No arquivo, já se passaram algumas décadas desde a última atividade registrada, o que significa que Angorá não utilizou seu próprio documento de identidade durante esse período. Ele estava dentro de uma câmara de hibernação de sustentação da vida quando você o conheceu e pode ter ficado no planeta Água Marinha por um longo tempo. Anxiao meditou enquanto olhava para o arquivo profundamente pensativo. Esse arquivo era bem detalhado e continha registros de todas as atividades de Angorá, desde o nascimento até o seu desaparecimento. O mais inesperado foi o fato de esse arquivo ser muito comum. Angorá parecia um residente galáctico comum e, com a capacidade produtiva de Godora, a maioria de seus cidadãos não precisava mais trabalhar. Esse também era o problema da maioria das civilizações de alto grau. Eles não morreriam de fome se não trabalhassem, mas suas vidas não seriam muito boas. Provavelmente foi por causa disso que Angorá deixou o planeta mãe. Enquanto a civilização foi capaz de prover para os desempregados teriam apenas seu nível mais básico de necessidades atendidas. Se eles quisessem algo melhor, naturalmente teriam que sair e trabalhar para isso. No entanto, os preços e climas sociais dos vários planetas acabariam naturalmente eliminando aqueles que não funcionavam. O planeta Colônia Galtim estava localizado na periferia do território de Godora e era um planeta atrasado. Se Godora separasse suas colônias em fileiras, Galtim definitivamente estaria na categoria mais baixa. Eram basicamente as favelas da galáxia. Bennett franziu a testa e disse: será que a bagunça no planeta Aquamarine está relacionada a ele? Embora Bennett não estivesse familiarizado com os assuntos da galáxia, ele ainda tinha um nível básico de julgamento. Não apenas Anxiao, até ele sentia que aquele era o arquivo de um indivíduo comum, sem nada de especial. É difícil dizer. Não podemos dizer a qual organização ele pertence. Anxiao balançou a cabeça. No entanto, temos uma nova pista agora. Podemos escolher fazer uma viagem para Galtim ou fazer com que as 6 nações entreguem a câmara de hibernação que obtiveram. Contanto que eu possa verificar o número de série da câmara, poderei encontrar o vendedor e continuar a investigação. Tudo bem, vamos contar com você então. Anis acenou com a cabeça. Vou falar com as 6 nações, disse Bennett. Com ele transmitindo as intenções de Anxiao, as 6 nações definitivamente não o rejeitariam. Bennett sentiu que isso era tudo o que ele podia fazer. Bennett também era um personagem lendário que sobreviveu à Era das 100 Nações e estava extremamente curioso para saber o motivo da situação no planeta Água Marinha se desenvolver a tal estado. Anxiao acenou com a cabeça e pegou seu comunicador. Depois de pesquisar seus contatos, ele escolheu um mercenário que fazia parte do exército Skyring. Este mercenário já fora um camarada de armas em uma de suas missões. Anxiao pediu que a outra parte o ajudasse e enviou os detalhes de Angora.
A outra parte concordou imediatamente em ajudar a investigar o assunto. Como Galtin estava bem longe e Anxiao tinha coisas para fazer no planeta Água Marinha, ele não pretendia enviar os mercenários sob seu comando. Assim, ele aproveitou a rede que havia construído para contratar outro mercenário para investigar o assunto em seu nome. A Skyring tinha muitos negócios diferentes e sua eficiência seria muito maior. 2 dias depois, as 6 nações enviaram a Câmara de Hibernação. Anxiao invadiu o sistema e obteve facilmente o número de série da Câmara. Não só isso, ele até descobriu que a Câmara de Hibernação poderia acessar a rede. Com suas habilidades atuais, Anxiao foi facilmente capaz de invadir a conta que estava registrada na Câmara. No entanto, havia apenas programas de entretenimento registrados na conta, sem nada de valioso. Ainda assim, Anxiao enviou para Skyring como uma nova pista. Em seguida, Anxiao jogou esse assunto para o fundo de sua mente. Ele tinha feito o que precisava e simplesmente não tinha muitas pistas. Ele só podia esperar que Skyring fizesse algum progresso. A situação no planeta Água Marinha estava se estabilizando lentamente. Como Godora sabia sobre o efeito da fonte de mutação, eles não fizeram muitos desvios como na vida anterior de Anxiao. Mais e mais refugiados foram salvos, e o tamanho do santuário se expandiu rapidamente. A zona de construção se expandiu continuamente e, apesar dos novos edifícios terem uma aparência extremamente simples, o santuário gradualmente parecia mais e mais com uma cidade. Com seu nome pendurado no santuário, todos os refugiados que entravam no santuário se lembrariam de seu nome. Enquanto o vírus da mutação reapareceria na próxima fase, reunir todos os refugiados tornaria muito mais fácil para eles suprimir o caos. Mesmo se eles não tivessem supressores suficientes, eles poderiam subjugar os refugiados com força. No mínimo, o número de baixas e fatalidades seria muito menor do que na vida anterior de Anxiao. Acontece que haveria uma demanda muito maior de mão de obra. Embora Bennett estivesse ciente do que poderia acontecer no futuro, ele ainda insistia em salvar pessoas. O esquadrão de resgate de Nagakin, os jogadores, o santuário e as 6 nações. Todo mundo estava extremamente ocupado durante este período, e houve até mesmo alguns ataques de feras. Anxiao continuou a contratar jogadores, e alguns dos jogadores que ganharam enas começaram a comprar itens na loja da facção. No entanto, como a recompensa das missões Godora era pequena, os jogadores gastaram apenas menos de 10.000 enas em sua loja, e isso estava longe de ser suficiente para ele pagar suas dívidas. No entanto, Anxiao não estava nem um pouco ansioso, pois isso era apenas o começo. Anxiao sempre acreditou na riqueza coletiva. Somente quando as carteiras dos jogadores estivessem cheias o poder de compra do mercado aumentaria. Quanto a tornar os jogadores ricos, isso era algo em que Anxiao nem pensaria tão cedo. Afinal, não era fácil para os jogadores ganhar algum dinheiro. O planeta Aquamarine estava temporariamente bom. Antes de Darkstar entrar em ação, o planeta Aquamarine não teria nenhuma tempestade. Anxiao estava mais preocupado com a situação nos outros planetas de calamidade. A situação da calamidade estava sendo relatada em todos os canais de notícias do sistema Garton Star, e os cidadãos de Godora oravam pelos esquadrões de resgate. No entanto, algumas vozes diferentes também puderam ser ouvidas. Com tantos planetas caindo em calamidade ao mesmo tempo e os sintomas de suas doenças sendo semelhantes, isso é muita coincidência. Este assunto definitivamente não é tão simples. Eu ouvi alguns rumores de que Godora tinha instalações de pesquisa de armas nesses planetas. Seus experimentos deram errado, o que resultou na disseminação das armas, causando a calamidade. Se eles queriam fazer experimentos, por que não encontraram um planeta sem habitantes? Por que eles assumiriam o risco e testariam suas armas nas civilizações de seus aliados? Na verdade, esse boato é muito estúpido e definitivamente falso. Não necessariamente. Se for uma arma biológica, então seres vivos são necessários para conduzir um experimento. Você está pensando muito. Provavelmente é Darkstar por trás deste assunto. Eles têm a tecnologia e gostam de atacar civilizações de baixo grau no sistema estelar Garton para criar problemas para Godora. E se Godora estiver empurrando intencionalmente este assunto para Darkstar, esse inimigo é um alvo natural. Ah, como isso é possível? Você está apenas dizendo bobagens. Você terá que assumir a responsabilidade por suas palavras no futuro. Na web de Godora, alguns dos cidadãos começaram a adivinhar descontroladamente. Comparado a pensar em missões de resgate adequadas, muitos deles preferiram inventar teorias de conspiração ridículas. Eles preferiam a empolgação provocada por esses rumores. No entanto, muitas pessoas não acreditariam em tais rumores. Ao mesmo tempo, surgiram novos rumores sobre as operações de socorro ao desastre. Tenho um amigo que faz parte do esquadrão de ajuda humanitária. A série Eu Tenho um Amigo apareceu. Ele disse que a calamidade é muito estranha, e os escalões superiores estão completamente desamparados em relação a ela. Eles não sabem como resolver o problema na sua raiz e podem recorrer à mudança de toda a civilização e receber os refugiados. Ah, isso não pode estar certo. Com tantos planetas, haverá refugiados demais. Transferir tantas pessoas será um projeto enorme, e os escalões superiores provavelmente permitirão que esses refugiados permaneçam temporariamente em nossos planetas coloniais. Como pode ser? Eu não quero viver junto com aqueles indivíduos atrasados. Isso mesmo, eles podem ir para outros planetas desabitados. Porque eles têm que vir ao nosso território e arrebatar nossos recursos. Eu ainda posso aceitar o assunto se eles ficarem apenas temporariamente. Só tenho medo de que eles não queiram se mudar. Basta jogar esses refugiados em um planeta desabitado e deixá-los morrer por conta própria.
Só não venha para Godora. Isso mesmo. Basta enviarmos um esquadrão de ajuda humanitária. Não temos que assumir a responsabilidade por eles no final. Todas essas opiniões tinham saído de sua imaginação, sem nenhuma evidência concreta. No entanto, ele imediatamente abafou todos os desejos de boa sorte e orações pelos planetas de calamidade. Por meio de uma pequena pesquisa realizada, o apoio que os cidadãos tinham aos esforços de socorro ao desastre também diminuiu ligeiramente. Todos esses rumores apareceram muito naturalmente, sem nenhum sinal, como se algo estivesse se formando na escuridão. No sistema estelar Garton estava o planeta Colônia Galtin, um planeta acinzentado que parecia extremamente incolor, flutuando na escuridão do espaço. Olhando de fora da atmosfera, a cidade parecia extremamente organizada. Embora fosse um planeta colônia pior, a cidade não seria suja ou bagunçada. Simplesmente não era tão próspero e espalhafatoso quanto os outros planetas da colônia. Galtin parecia enfadonho e acinzentado sem tantos edifícios dourados. Godorans amava a cor dourada mais. Esta situação ocorreu porque Galtin terceirizou uma parte do projeto da cidade para uma empresa de construção galáctica. Como tal, o lugar não tinha realmente as características especiais de um planeta Godoran. Os cidadãos godoranos que lá ficaram eram naturalmente aqueles que também não queriam trabalhar. O planeta não tinha muito vento e as nuvens pareciam estar congeladas no ar. O luar da lua artificial não era suave, e os edifícios altos estavam todos revestidos com uma camada de tinta prata clara. Todos os prédios residenciais tinham mais de 100 metros de altura e as janelas estavam todas acesas. Parecia haver o calor de 1000 famílias sendo iluminadas, mas aqueles que entendiam o motivo saberiam que era porque os godoranos que não estavam dispostos a trabalhar geralmente gostavam de ficar enfurnados em casa. Como tal, não havia muitos veículos nas ruas e quase nenhum pedestre fazendo uso das runas voadoras públicas. Apenas os robôs de limpeza desciam lentamente as ruas. Embora as ruas estivessem limpas, estava frio e silencioso. Em um pequeno apartamento perto da periferia da cidade, 3 godorans estavam jogando cartas e batendo papo. Eles eram todos muito velhos com rugas em todos os seus rostos. Suas figuras eram roliças e, apesar da gordura em seus corpos, era óbvio que tinham sido muito saudáveis quando eram jovens. Capítulo 529. Verdade ridícula. 1. Você já ouviu falar das novidades do Garton Star System? Um dos gordo-godorans disse com uma risada. Ele, Kedan, tinha uma expressão amável no rosto. Ele já havia feito parte do departamento de investigação de Godora, mas foi demitido por negligência. Ele até ficou na prisão por alguns anos por causa disso. Depois de sair da prisão, ele migrou para o planeta Colônia Galtin e ficou lá desde então. Os outros 2 ao lado dele eram seus amigos. Claro, eu ouvi a notícia. Outra pessoa balançou a cabeça. A televisão está relatando quantas civilizações de baixo grau no sistema estelar estão sofrendo uma calamidade. Não é da nossa conta. Por que você está mencionando isso? Será que você está tentando roubar um cartão enquanto estamos distraídos? Sai fora, disse Kedan exasperado antes de sussurrar. Vocês ainda se lembram do que eu disse a vocês? Qual é o problema? O assunto quando eu ainda estava no departamento de investigação. Chefe, você se gabou desse assunto algumas centenas de vezes e estamos cansados de ouvir isso. Você sabe, esse planeta está atualmente na lista de planetas de calamidade? Kedan riu. Eu me pergunto como isso se desenvolveu ao longo dos anos. Eu quero voltar e dar uma olhada. Vocês querem vir comigo? Tem certeza? Esse planeta não está seguro agora. Quanto mais velho alguém fica, mais quer olhar para trás, para suas realizações passadas. Kedan riu. Além disso, tenho um amigo que ficou naquele local para nos receber e ser nosso guia. Além disso, o esquadrão de resgate está lá, e podemos fingir ser espectadores ou ajudar no socorro ao desastre. Quando os 2 ouviram isso, seus tons tornaram-se estranhos. Isso não pode estar certo. Ele ainda está naquele planeta atrasado? Ele não vai ficar entediado até a morte? Você é um tolo? Sua câmara de hibernação pode ser conectada à rede, e sempre estive em contato com ele. Kedan esfregou as mãos com entusiasmo, mas quando ele estava prestes a continuar, a campainha tocou. O toque repentino da campainha fez os 3 pularem de seus assentos. Quem viria em tal hora? Kedan tinha uma expressão duvidosa no rosto enquanto caminhava até a porta e espiava pelo olho mágico. Ele não conhecia os poucos parados do lado de fora da porta. Todos estavam vestidos em trajes de combate com um emblema em forma de anel no centro do peito. Kedan sentiu como se tivesse definitivamente visto aquele emblema antes em algum lugar. Abrindo a pequena janela no topo da porta, Kedan mostrou seu rosto e perguntou cautelosamente. Quem vocês estão procurando? A outra parte avaliou antes de perguntar. Você é Golden Mitland? Estranho, porque essas pessoas conhecem o IGN da minha conta na web? Kedan imediatamente sentiu que algo estava errado. Depois de negar que era Golden Mitland, ele imediatamente tentou fechar a janela. Naquele momento, a pessoa do lado de fora da porta ergueu um rifle laser e apontou diretamente para a cabeça de Kedan. O corpo de Kedan congelou no lugar, e ele não ousou se mover nem um pouco. Suas pernas começaram a tremer e ele pensou que a outra parte queria roubá-lo. Antes que ele pudesse implorar por misericórdia, ele ouviu a próxima pergunta da outra parte, que causou arrepios em sua espinha. Você se lembra de Angora? Eu não o conheço. Os olhos de Kedan se arregalaram e seus lábios tremeram. Naquele momento, a ansiedade que ele sentia estava em um nível totalmente diferente. Era como se esse nome tivesse uma magia assustadora. A pessoa do lado de fora balançou a cabeça e disse: Tudo bem, mesmo que você não o conheça. Siga-me se não quiser sofrer.
Para onde? Black Star quer ver você. Alguns dias depois, a espaçonave Skyring silenciosamente esperou fora da atmosfera do planeta Aquamarine. Anxiao pilotou o Blacklight Stealth e subiu para recebê-los. Havia apenas 2 outras pessoas na sala de controle, Anis e Bennett, e esta era a primeira vez que entravam no universo em uma nave espacial. Eles observaram a paisagem do lado de fora em transe enquanto desfrutavam dessa nova experiência. No entanto, foram apenas alguns segundos da superfície até o exterior da atmosfera, e eles alcançaram o universo antes mesmo que pudessem reagir. Anxiao deixou os outros esperando na superfície. Ele estava apenas recebendo os membros do Skyring, então não havia necessidade de fazer um grande alarido por causa disso. Skyring havia enviado a ele algumas boas notícias. Eles conseguiram encontrar o amigo de Angora através das informações que ele havia fornecido. Esse amigo parecia se chamar Kedan e parecia saber sobre Angora. As 2 espaçonaves foram alinhadas e a escotilha se abriu. Naquele momento, o rosto deste Godoran gotejava de ansiedade e seus olhos estavam cheios de medo. Não tenha medo, eu só quero que você me dê um pouco de inteligência. Anxiao tirou o retrato de Angora e perguntou: você o conhece, certo? Kedan sentiu ondas em seu coração e balançou a cabeça vigorosamente. Eu o coloquei em um detector de mentiras. Ele está mentindo, os mercenários do Skyring interromperam. Como você está com tanto medo, provavelmente está ciente do que aconteceu nos bastidores. Deixe-me perguntar diretamente. Você está relacionado com a guerra no planeta Aquamarine? Anxiao ergueu as sobrancelhas e sabia que poderia ter captado o mentor. Não, nunca tinha ouvido falar do planeta Aquamarine antes. Vocês pegaram a pessoa errada. Os lábios de Kedan foram selados. No entanto, nenhum deles acreditou nele. Anxiao tirou uma pequena placa de metal do tamanho de um prego e a enfiou no pescoço de Kedan. Ele então usou sua força mecânica para ativar a placa de metal, e o corpo de Kedan começou a tremer violentamente. Seus olhos ficaram brancos e todo o seu corpo tremia. Com seu corpo se contorcendo no chão, ele perdeu o controle de suas entranhas. Deixe-me apresentar este item a você. Anxiao apontou para a placa de metal. Quando este gatinho é ativado, ele libera uma poderosa voltagem com um bom chute. Se você gosta dessa sensação, deve manter a boca fechada e lentamente apreciá-la. Um tratamento elétrico era semelhante à tortura, e a interface mostrava que Kedan era apenas uma pessoa comum, não um super. Kedan era como um peixe fora d'água, com seu corpo se contorcendo. Poucos minutos depois, ele finalmente caiu em prantos e prometeu compartilhar tudo o que sabia. Todos então ajudaram Kedan a se levantar e o colocaram em uma cadeira para ele se acalmar. Ao mesmo tempo, eles colocaram o detector de mentiras nele. Kedan ainda estava tremendo e olhou para Anxiao com uma expressão culpada antes de narrar o que sabia. Eu costumava ser um membro inferior do Departamento de Investigação de Godora, e isso foi há algumas décadas. Naquela época, Godora tinha acabado de encontrar o planeta Água Marinha, e a prática usual para uma civilização de baixo grau era observar seu progresso. Meu trabalho era monitorar o progresso dessa nova civilização, fazer uma avaliação e enviar um relatório ao Departamento de Relações Exteriores ou ao Departamento de Guerra. Este trabalho foi extremamente fácil, mas também muito chato. Vá ao ponto principal. O que a guerra no planeta Aquamarine tem a ver com você? Anis pressionou. Kedan começou a tremer ao dizer: isso foi obra minha. Aproveitei meu trabalho para enviar alguém ao planeta Água Marinha e fiz com que ele incitasse uma guerra em segredo. Está realmente relacionado com Godora? Anis ficou furioso e Bennett se levantou de um salto. O que exatamente você fez? Anxiao disse com um tom estranho. Kedan então começou a narrar o processo. Em resumo, ele fingiu ser um convidado de uma civilização de alto nível e contatou algumas nações em particular. Ele então fez algumas promessas vazias a eles ou enfatizou algumas teorias. De qualquer forma, foi extremamente fácil fazer aqueles aborígenes atrasados ouvirem as palavras de um estrangeiro de uma civilização de alto nível. Em seguida, ele atiçou as chamas ao fundo. Naquela época, o planeta Aquamarine havia acabado de descobrir sobre a presença de uma civilização de alto grau na galáxia, e o estado do mundo inteiro havia caído no caos. Se a natureza tivesse permitido seguir seu curso, havia uma chance de que a situação se estabilizasse por conta própria, e as nações teriam trabalhado juntas para dar as boas-vindas a uma nova era de paz. Essa foi a coisa mais lógica a fazer. Mas no momento crítico, os alienígenas atiçaram as chamas nos bastidores para criar conflito entre as várias nações e acender as chamas da guerra. Mesmo as nações que não desejavam ir à guerra também foram arrastadas para a tempestade e não podiam permanecer neutras. No final, uma guerra mundial estourou no planeta Aquamarine, e apenas as 6 nações foram deixadas para trás. Embora a origem da guerra tenha sido o esgotamento de recursos, o fator crítico foi o emissário de uma civilização de alto nível levando as nações à guerra. Antes disso, Anis já havia feito essa suposição e sentiu como se sua suposição tivesse acabado de ser verificada. Tanto Bennett quanto Anis ficaram extremamente furiosos. Ambos haviam passado pela guerra mundial e podiam sentir seus ossos gelando. A civilização que estava ajudando o planeta Aquamarine foi o cérebro que planejou contra eles anteriormente. Por que uma civilização galáctica desejaria fazer tal coisa? Eles queriam engolir o planeta Água Marinha ou queriam eliminar todos os inimigos com potencial? E quanto a Angora? Anxiao perguntou com uma carranca. Ele é meu amigo de infância e estudamos na mesma escola pública. Só que meus resultados foram melhores e consegui entrar em uma escola do departamento de investigação. Ele deixou o planeta mãe e eu não o vi por um longo período de tempo. No entanto, nosso relacionamento ainda era extremamente bom e eu o procurei para trabalhar comigo. Eu fiz com que ele fingisse ser um emissário enquanto eu o protegia do meu posto. Justamente quando Anxiao
Anxiao queria acenar com a cabeça, ele percebeu que algo estava errado. Um brilho frio passou por seus olhos e ele disse: por que Angora era aquele que fingia ser um emissário? Ele é apenas um cidadão comum. Ele encontrou um ponto duvidoso. Se Godora estivesse por trás desse assunto, eles definitivamente teriam enviado um profissional. Por que eles escolheriam alguém como Angora? Será que Angora tinha outra identidade? Capítulo 530. Verdade ridícula. 2. Kedan se contorceu desconfortavelmente antes de dizer: mencionei esse assunto a ele e ele o achou muito interessante. Assim, eu o trouxe comigo. Anxiao sentiu que o assunto ficava mais duvidoso a cada segundo. O que você quer dizer? Godora não o instruiu a fazer isso? Kedan parou por um momento e percebeu que eles haviam entendido algo mal. Depois de hesitar por um momento, ele pensou sobre os dispositivos aterrorizantes da outra parte e disse suavemente: não, isso não tem nada a ver com Godora, era meu plano pessoal. Anis e Bennett ficaram completamente pasmos. Com tanta autoridade em minhas mãos, meu dia a dia era muito enfadonho. Enquanto observava a situação do planeta Água Marinha, um flash de inspiração de repente me atingiu e eu queria tratar o planeta Água Marinha como uma caixa de areia para eu brincar. Afinal, era extremamente fácil para mim brincar com uma civilização atrasada e não havia nenhum risco envolvido. Porque os escalões superiores não foram incomodados pela guerra civil de uma civilização de baixo escalão, eu queria criar uma guerra e ver todos vocês lutarem por minha causa. Achei extremamente interessante. Depois de pensar sobre isso, imediatamente executei meu plano. Angora trabalhou junto comigo para isso e ele optou por ficar no planeta Água Marinha no final. Ele sentiu que não havia nenhum sentido em retornar a Godora e escolheu ficar no planeta retrógrado para testemunhar pessoalmente o resultado de suas ações. Ele sentiu que este era um assunto extremamente interessante também. Depois que Kedan terminou suas palavras, todo o lugar ficou em silêncio. O detector de mentiras não deu alarme, o que significava que tudo o que Kedan disse era verdade. Anis e Bennett ficaram completamente pasmos. Não era este um plano da civilização Godoran? Foi realmente apenas porque alguém se sentiu entediado? Impossível. Anis perdeu o controle. Você é apenas um indivíduo comum. Se Godora não estivesse envolvido, como dois indivíduos comuns poderiam realizar tal assunto? Kedan se encolheu e disse humildemente: é extremamente simples, na verdade. Ninguém suspeitou que o emissário era falso porque somos verdadeiramente godoranos. Anis estava completamente pasmo. Ele tinha pensado que era impossível para dois indivíduos comuns fazer com que o planeta inteiro se transformasse em guerra, mas ele estava sem palavras neste momento. Isso mesmo, eles são godoranos. É suficiente. Porque Godora era uma civilização de alto grau, Godoran também era de alto grau. Quem suspeitaria deles? O rosto de Bennett ficou frio e ele agarrou o colarinho de Kedan. Inúmeras famílias foram arruinadas na guerra, e tudo porque duas pessoas acharam isso divertido. Olhando para os olhos de Kedan, que estavam cheios de ansiedade e medo, mas nenhum traço de culpa, as palavras que estavam prestes a sair da boca de Bennett foram engolidas de volta. Naquela época, o planeta Aquamarine provavelmente era como um ninho de formigas aos olhos dos godoranos. Como brincar com formigas era crime. Anxiao tinha uma expressão estranha no rosto e achou a verdade extremamente ridícula. Ele tinha pensado que havia uma organização misteriosa agitando o caos no escuro, mas a verdade estava completamente fora de suas expectativas. Não havia uma única organização que sequer pensaria em conspirar contra uma civilização fraca como o planeta Água Marinha. A única razão era porque um idiota audacioso tinha tendências sádicas. Não houve intrigas ou conspirações. Era apenas um motivo simples. Uma pequena figura em Godora sentiu-se entediada e incitou uma guerra para sua própria diversão. Depois que o show terminou, ele agiu como se nada tivesse acontecido. No final, por causa da autoridade que tinha em seu trabalho e da indiferença de Godora em relação ao planeta Água Marinha, ele conseguiu esconder esse assunto por algumas décadas. Alguém como Angora, que foi um fracasso em sua própria sociedade, escolheu intimidar os fracos e exibir sua superioridade em um planeta atrasado como diversão. A única coisa em que aqueles dois indivíduos confiaram foi em sua pele dourada. A verdade era tão simples e ridícula, mas tão desoladora. Por serem fracos, foram reduzidos a brinquedos. Isso fez Anxiao se sentir como se o planeta Água Marinha fosse uma jovem virtuosa sendo estuprada por um pirralho de uma família rica, incapaz de sequer pensar em resistir. Para o planeta Água Marinha, essa foi uma calamidade que eles não mereciam. Embora Anxiao não tivesse nenhum apego ao planeta Água Marinha e não fosse alguém que seria afetado emocionalmente, ele estava realmente um pouco frustrado. No entanto, sua frustração foi direcionada a Godora. Afinal, o crime da civilização Godoran neste assunto foi provavelmente que eles eram muito poderosos. Talvez tenha sido sua força que lhes deu uma sensação de superioridade. Que ridículo. Anxiao soltou um longo suspiro cheio de emoções complicadas. Apesar de uma notificação surgindo em sua interface de que ele havia concluído a missão oculta de classificação, ele não teve vontade de verificar imediatamente. Os mercenários do Skyring partiram sem Kedan. Ele foi nocauteado e trancado em uma gaiola. Anxiao então permitiu que Bennett lidasse com Kedan como ele desejasse. Tanto Bennett quanto Anis sentiram que era extremamente difícil para eles aceitarem essa verdade. As décadas de mudança no planeta Água Marinha foram todas devido a esse motivo ridículo. Todo o sofrimento pelo qual eles passaram de repente parecia tão sem sentido. Uma civilização inteira foi tratada por dois alienígenas.
Seu planeta poderia ter sido muito melhor. Não pense muito. Se esta for a verdade, não temos escolha a não ser aceitá-la. Anxiao balançou a cabeça. Bennett abaixou a cabeça e não sabia o que dizer. Ele então se levantou abruptamente e olhou para Anxiao com seriedade. Embora eu não tenha te interrompido quando você estava negociando com as 6 nações, eu me senti desconfortável em meu coração. No entanto, eu estava errado. Bennett cerrou os punhos com força. Eu finalmente entendo seus esforços. É um crime ser fraco. Você não foi ao universo apenas para encontrar a solução para a calamidade. Você também foi ao universo pelo futuro do planeta Aquamarine. Você é muito mais nobre do que eu. A boca de Anxiao começou a se contrair. Desde quando ele tem esses pensamentos? Será que quanto maior for a favorabilidade, mais vívida será a imaginação de alguém? Se não fosse por você, este planeta ainda estaria no escuro. Agradeço em nome do planeta Aquamarine. Bennett fez uma reverência. Ao ouvir essas palavras, Anis também se levantou e fez uma reverência para Anxiao. Não seja assim. Vocês estão me fazendo sentir como se eu fosse um cara legal, Anxiao disse em um tom desamparado. Suas ações estavam fora de seus próprios interesses, mas tiveram um resultado inesperadamente bom. Ele nunca se sentiu uma boa pessoa. Assim como agora, ele já estava pensando em como fazer uso total de Kedan. Ao mesmo tempo, no Black Phantom Sanctuary, os jogadores realizavam com entusiasmo as missões de socorro ao desastre, e uma nova rodada de seleção do Black Star Mercenary Group estava em andamento. O som de luta e torcida podia ser ouvido de longe. Muitos dos refugiados que haviam sido injetados com o supressor finalmente tinham esperança de viver novamente e, apesar do planeta estar dominado pela calamidade, todo o santuário estava cheio de energia. No céu, algumas naves espaciais Godora pairavam, e Nagakin olhou para a praça profundamente pensativo. Seu assistente ao lado perguntou: Sua Excelência Nagakin, o que você acha desses inumanos? Cheio de potencial. Nagakin acenou com a cabeça. Após alguns dias de observação, ele já havia percebido o potencial dos jogadores. Pela pequena importância que ele atribuiu a eles no início, ele prestou muita atenção a eles agora. Com a surpresa inesperada dos inumanos, Nagakin sentiu que o objetivo de sua missão não deveria ser o socorro em desastres. Embora Godora tenha enviado tropas para ajudar o planeta Água Marinha, isso não significava que eles estariam excessivamente investidos em uma civilização de baixo grau como o planeta Água Marinha. Do jeito que Nagakin via as coisas, aqueles inumanos seriam capazes de trazer benefícios muito maiores para ele. Há uma abundância de inumanos, e há mais de 1 milhão em todo o planeta. Existem tantos super, e todos eles têm potencial para crescer. É uma força que não deve ser subestimada, disse o assistente. Isso mesmo. Devemos começar a envolver os inumanos. Há valor em prendê-los. O que você quer fazer? Emita um aviso de recrutamento, assim como o Black Star. Godora deve ser muito mais atraente do que um único grupo de mercenários. Nagakin tomou sua decisão. Embora respeitasse a força do Black Star, com um grupo tão grande de supers diante de seus olhos, ele não podia ignorar a presença deles e queria uma fatia do bolo. Mesmo se os inumanos fossem da cidade natal de Black Star, Nagakin não permitiria que Black Star engolisse o bolo inteiro sozinho.